Olá! A última sessão de hoje é o painel com o tema A Faculdade está quase a acabar e agora? Vamos ter o André lá como moderador. Agradeço já em nome do UNI pela disponibilidade, o André Lago e a todos os participantes do painel e espero que aproveite esta oportunidade. Posso dar a palavra. Obrigado e obrigado também a todos os outros participantes pela vossa disponibilidade. É sempre bom estar de volta à faculdade, mesmo que remotamente, e espero que possamos ter aqui alguma conversa que seja útil para os estudantes. Antes de começarmos, também queria agradecer da minha parte e em nome do resto dos participantes o convite à Semana de Informática. Acredito que estamos aqui todos de bom gosto. Temos aqui várias caras que espero que já sejam familiares, pelo menos para alguns de vocês, e por isso, se calhar, vamos só fazer aqui umas breves apresentações. Para dar a lista dos participantes, temos então connosco José Aleixo Cruz da Lucati, espero estar a pronunciar corretamente, Luís Duarte da Talkdesk, Marina Camilo da Sky, o Rui Neves e o Rui Pires da Farfetch e por fim o Pedro Costa da Amazon, que se calhar já ouviram falar, uma empresa pequenina, mais particularmente a AWS. E então, para começar, queria se calhar pedir umas apresentações, podemos fazer por ordem alfabética, portanto, se calhar começamos por ti, José. Queria tentar que desses aí alguns minutos para falar um bocadinho de quem és, qual é o teu background, o que é que fazes agora, e depois para acabar assim com uma coisa um bocadinho mais engraçada, dá um fun fact sobre ti que as pessoas não sabem. Ok, olá André, olá ao resto do pessoal que está aqui e quem está a ver. Pois eu então acabei o curso em 2019, quando ainda era o MIEC, que agora está em reestruturação. Durante o curso cheguei a fazer um estágio em Londres na área de DevOps, e portanto aí nesse estágio aprendi o que é que eram deployment pipelines e o que é que era continuous integration e deployment. Entretanto, para a tese de mestrado, enverguei pela área de inteligência artificial, em particular uma área de machine learning chamada reinforcement learning, e quando terminei a tese, acabei por continuar em investigação no LIAC, no Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, aí na FEUP, e também comecei o doutoramento nessa área. Recentemente acabei por ser trazido por uns ventos aqui para Zurique, onde comecei a trabalhar como um full stack engineer numa empresa chamada Locati, que analisa dados de ocupação de escritórios. E ora, um fun fact sobre mim, agora assim de repente eu não sou muito fã, não, mas talvez que já costumava correr muito, mas que agora já não corro nada. Costumava correr imenso, mas agora já não corro nada. Ok, ótimo, obrigado. Passamos então para o Luís Duarte da Talkdesk. Ok, obrigado André. Olá a todos, eu sou o Luís. Desde já deixar um obrigado grande aí à organização da Semana de Informática pelo convite. Acho que, pelo menos para mim, é um motivo de grande orgulho, tipo, olhar para trás e também perceber o quanto este evento e toda esta Semana de Informática cresceu desde o tempo em que, pelo menos parte de nós, lá estávamos. E por onde começar? Eu sou então software engineer na Talkdesk, uma empresa que talvez alguns de vocês já ouviram falar, que se insere no mercado de cloud-based contact centers. E já lá estou desde que terminei o curso em 2018, aí na FEUP também. Eu fiz um mestrado integrado aí, depois, já mesmo no tempo em que estava a estudar, sentia muita vontade de ingressar no mercado de trabalho. Acho que sempre foi algo que me entusiasmou bastante. E então eu depois comecei em 2018 como front-end, software engineer na Talkdesk. Cargo que entretanto foi transitando um bocadinho mais para um perfil se calhar mais full stack. Hoje em dia até mais back-end do que outra coisa. Porque também acho que os meus gostos tecnológicos foram evoluindo e também me apercebi um bocadinho mais do que o desafio tecnológico, interessava-me mais a perspectiva do desafio de negócio e das funcionalidades que nós entregávamos aos utilizadores, então acabou por ser um bom fit. E essencialmente é isso. Um fun fact da minha parte, também não pensei muito nisto, talvez seja
e já tenha dado um bocadito a entender isso há um bocado, mas eu também, há muito tempo atrás, também já participei na organização da Semana de Informática, há alguns anos atrás. Por isso sim, ainda não tinha os moldes de todo que tem hoje em dia, o que é sempre muito fixe, ver o quanto cresceu, mas essencialmente é isso. Ótimo, obrigado, Luís. É bom que toques nessa parte de ter passado de front-end para back-end. Certeza que é uma coisa que vamos falar mais daqui a bocadinho. Passo então para a Marina, da Sky. Olá. Eu ingressei então acabei o curso em 2018. Comecei com iOS Developer, porque na altura ainda não tinha muita noção do que é que eu queria após acabar a faculdade. E ao surgiu a oportunidade, uma das razões era eu gostava muito de ir para o programa de plugin da Farfetch, porque tive muitas pessoas a dizerem que era muito bom para começar a aprender, e surgiu a oportunidade de iOS Developer, e na altura foi uma transição mais smooth, pelo menos eu pensei que sim, e acabou por acontecer um bocadinho isso, e acabei por ficar na Farfetch até este ano, e este ano é que transitei para a Sky, e pronto. E um fun fact sobre mim, acho que é isso. Tal como o Marcelo, também já também pertenci aqui na organização da CINF, e é mesmo muito bom ver como isto evolui. Desde já queria agradecer a todos por me terem convidado para fazer parte deste painel. Obrigado por estares aqui, Marina, e também obrigado por partilhares essa dificuldade de saberes, de não saberes bem o que fazer depois da faculdade. De certeza que é uma dúvida que também muita gente tem nesta altura, por isso de certeza que vai ser útil falarmos um bocadinho sobre isso. Passo também então agora a palavra para o Pedro Costa. Olá a todos e obrigado por convidarem para estar neste painel. Pronto, como o André já introduziu, eu estou na AWS, estou há 2 anos na AWS em Portugal, tive 6 meses em Madrid primeiro, e pronto, isto acaba por ser o meu primeiro emprego, ou seja, eu saí da faculdade da FEUPA em 2019, também fiz parte do NID, da Ação de Estudantes, e pronto, em 2019 saí, estou como Solution Architect, ou seja, é algo sempre engraçado de tentar explicar o que é isto Solution Architect, porque pode ser muita coisa, e se calhar vamos falar isso mais à frente, e é um bocado aquilo que nós tentamos fazer do role, tendo em conta as expectativas que a empresa tem de nós, mas mais à frente se calhar explico melhor o que é que isto é. E sim, na altura a razão de eu escolher se calhar Solution Architect em vez de escolher outra posição qualquer foi mesmo por ser diferente, ou seja, foi mesmo para experimentar um caminho diferente, ganhar essa experiência e pensar, se me arrepender, estou agora mesmo a começar, portanto posso aqui um ano voltar para software developer ou algo do género. Mas pronto, se calhar mais à frente explico esta parte de Solution Architect. E pronto, é isso, estou há 2 anos em Lisboa, a trabalhar para a AWS e pronto, é um pouco isto. Obrigado. E um fun fact sobre ti. Fun fact, se calhar até pegando no dos do LA, eu comecei a correr agora, ou seja, eu nunca gostei de correr, desde que gostava de nadar, gostava de ginásio, etc, e qualquer tipo de desporto, menos correr, na verdade, e decidi experimentar trail, recentemente, nem há um ano, trail e surf, mas pronto, surf acho que é mais comum, trail foi uma nova experiência e estou a gostar. Acho que quem não gosta de correr, se calhar experimente trail, porque trail é um pouco diferente. A paisagem é diferente e pode ser engraçado. Ok, boa, obrigado. Então passamos agora para os Ruis, o Rui Pires e o Rui Neves da Farfetch. Cá, Rui Neves, começando por ti. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite e parabéns pela organização da Semana de Informática. Portanto, estou em representação da Old School, então eu entrei em 2000, saí em 2005, ainda na antiga licenciatura em Engenharia Informática e Computação. Estive ligado à Junifeup desde muito cedo, e isso também me permitiu ter uma convivência maior com aquilo que as empresas procuravam, desde cedo na faculdade. Também trabalhei part-time, dando explicações durante o curso, também é uma experiência que recomendo muito. Em termos de full-time, depois de sair da faculdade, trabalhei cerca de 2 anos em desenvolvimento de software, Java, PL SQL na altura. Depois fui enveredando por
por coisas um bocadinho diferentes. Trabalhei em produto, trabalhei em gestão de projeto, tive a minha startup durante 4 anos, a Zizabi, fui CEO de uma empresa de software de otimização, fui CEO liderando a parte de operações de uma empresa de digital marketing, fui Head of PMO de uma empresa de consultoria em transformação digital, e agora estou a liderar um vertical de produto na Farfetch, a coordenar toda a parte de compra da Farfetch do lado de plataforma, portanto, servindo os vários tenants que temos, não só a Farfetch Marketplace, mas também Harrods e todos os outros tenants. Portanto, já fiz se calhar muitas coisas relativamente sempre ligada com a tecnologia, e isso é uma grande vantagem da área em que estamos inseridos e do curso em que todos estamos, que uns já acabaram, outros ainda não tanto, mas é uma grande vantagem. Nós temos tecnologia em todo lado e permite-nos poder estar não só sendo developers ou sendo programadores no dia-a-dia, permite-nos perceber muito bem como é que funciona o mundo, e hoje o mundo é tecnologia. Portanto, permite-nos estar na parte de engenharia, na parte de gestão de produtos, gestão de empresas. O mundo está nas nossas mãos, é uma grande vantagem que temos. Tenho estado sempre ligado no meu percurso à Associação de Antigos Alunos, de que aproveito para fazer alguma publicidade, porque acho que é aquilo que nos une, é o curso fantástico de que fazemos parte, e a Associação de Antigos Alunos faz com que possamos aprender uns com os outros. O fun fact é que fiz uma licença sabática e fiz uma volta ao mundo de 6 meses, e foi uma das melhores experiências da minha vida. Também recomendo. Obrigado. Excelente, obrigado, Rui. Também estou aqui bastante curioso de saber a tua opinião, a tua perspectiva, tendo já uma experiência mais completa do que qualquer um de nós. Portanto, vamos também passar isso daqui a bocadinho. Então, acabando agora com o Rui Pires, também da Farfetch. Olá a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. É engraçado ver em sete pessoas aqui, 3 estão ou já passaram pela Farfetch. Coincidência ou não, é engraçado. Rui, acho que mesmo a Farfetch é muito grande, acho que só me tinha cruzado com o Rui uma vez, nem sei se ele se lembra de mim, mas é bom ver-te aqui. E quanto a mim, não tenho um percurso nem de todo, nem de longe nem de perto tão grande como o Rui, só estou aqui no mundo de brincar aos trabalhos há 5 anos. Tirei Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra. Depois, o meu mestrado foi em Automação e Robótica. Entrei numa pequena empresa que já tem praticamente 500.000 funcionários, que se chama Accenture, e comecei a trabalhar em RPA. O escritório cresceu, eu mudei de Lisboa para Braga e estávamos a criar um escritório novo, as oportunidades foram aparecendo, eu fui agarrando-as, acho eu, e acabei por começar a gerir uma equipa e, apesar de estar muito ligado à tecnologia e no meu tempo livre programar, acho que nós, quando estamos a trabalhar a equipa e quando estamos à frente do projeto, começamos a observar que conseguimos fazer muito mais, chegar muito mais longe e fazer coisas que sozinhos nunca conseguiríamos fazer. Então, neste momento, estou completamente investido na carreira de liderança e de management, mas sempre associado à tecnologia. E pronto, é isso que estou aqui a fazer na Farfetch, a criar uma equipa de RPA. Fun fact, já que muitos falaram de desporto, um bocadinho antes da pandemia eu comecei a fazer escalada e é das melhores coisas do mundo. Boa, obrigado, Rui. Pronto, para acabar então falando um bocadinho de mim também, eu acabei o curso também em 2018, como aqui o Luís e a Marina. Já desde o início do curso, basicamente, que eu tinha bastante interesse em experimentar algo do ponto de vista internacional. Então, durante o curso ainda fiz 2 estágios na Google, um em Londres e outro na Califórnia, na sede. E depois, como esses correram bem, acabei por ficar na Google em full-time, perto do José Aleixo, em Munique. Estive lá cerca de 2 anos e meio, 3. Durante o tempo que estive lá, acabei por ter uma experiência super positiva. Fiquei como Senior Software Engineer e Tech Lead de uma pequena equipa. Nós trabalhávamos em vários produtos web na área de privacidade. Ao fim de algum tempo, o meu interesse começou a desviar mais para a área do empreendedorismo. Comecei a sentir que gostava de estar num contexto mais pequeno e conseguir ter um impacto mais imediato
e ajudar a fazer crescer uma equipa. E então há uns meses mudei para o Porto, para a Replay, que é uma startup que foi fundada aqui no Porto por outros portugueses, onde estou com mais outros colegas também do mestrado integrado em Engenharia Informática. Se calhar ouviram falar de nós há umas semanas, nós estivemos no Web Summit, porque anunciamos recentemente uma ronda de seed de cerca de 4 milhões de euros. Pronto, é o projeto em que estou agora. Estou também como tech lead de uma equipa e com o objetivo de fazer crescer a empresa, e para já está a ser super interessante por poder trabalhar não só num contexto mais pequeno, mas também com pessoas com quem estudei na FEUP. Acaba por ser um contexto completamente diferente. Ainda na FEUP também fiz parte do NI, a FEUP, como muitos dos outros speakers aqui hoje. Também organizei eventos como a GSINF e o NA, que também foram experiências super interessantes na altura. Se calhar o fun fact sobre mim é que eu quando tinha, ainda antes da faculdade, quando tinha cerca de 16 anos, cheguei a ter uma banda de rock e infelizmente ainda há vídeos disso no YouTube. Felizmente não há muita gente que saiba como os encontrar, por isso ao menos é isto eu sabe. Pronto, vamos passar aqui para uma conversa. Isto aqui é mesmo sobre ser uma conversa informal, portanto eu tenho aqui umas conversas já preparadas para os nossos speakers, mas também para o público, estejam à vontade para colocar perguntas no Q&A ou levantar a mão, e quando eu vir que for oportuno também passamos para essas perguntas. Se não, entretanto, passamos para as outras. Não tem aqui nenhuma ordem específica, portanto eu vou perguntando às pessoas a opinião, mas também para os speakers, se quiserem levantar a mão, dizer alguma coisa, estejam à vontade. Vamos fazer isto da forma mais dinâmica. Se calhar começando na ordem inversa, então, agora Rui Pires, podemos começar por ti, mas depois tinha curiosidade de saber o que é que todos acham sobre esta pergunta. Sem dúvida que quando acabaste o estudo e começaste a trabalhar no mundo real, ainda por cima tu vindo de uma área diferente da nossa, encontraste algumas dificuldades, tiveste algum período de adaptação, porque obviamente o mundo do trabalho não é o mesmo que o mundo da faculdade. Consegues contar-nos um bocadinho sobre o que é que sentiste nessa altura? Sim, claro. Então, eu escolhi engenharia autotécnica porque acho que conseguia ter o melhor dos mundos. Eu não sabia muito bem se queria hardware ou software. Tecnologia era um pouco dos dois. E então fui para aquele que deixava as portas, que deixava o maior número de portas abertas. No entanto, quando eu terminei, claramente, aquilo que eu gostava mais era software. Por isso é que também escolhi o meu mestrado em automação e robótica, e a minha tese foi toda à volta da robótica, mas eu fiz a componente de software, algoritmos de exploração de espaços em emergência. A minha tese foi toda à volta disso. E depois, quando entrei na Accenture, aquilo que eu reparei foi que eu estava a olhar uma pequena parte daquilo que eu aprendi no meu curso em termos de teoria, mas a maior ferramenta que o curso me deu foi enrascar-se. Qualquer curso de engenharia hoje em dia é difícil, e é fácil ver quando começamos a olhar para a média de anos que se demora a terminar o curso. Engenharia autotécnica são 8 anos, a média, de tirar a licenciatura e mestrado. Mas o nível de desenrascanço e de resolver os problemas com as nossas mãos, com a nossa cabecinha, e chegarmos a soluções que no final do dia ajudam os nossos clientes, ajudam a nossa empresa, foi aquilo que eu vejo que tirei de maior valor do meu curso. E acho que é isso. Não sei se querem passar a palavra a alguém para também dar a oportunidade de responder. Podemos ir pela ordem inversa da alfabética, mas também se alguém quiser falar entretanto, estejam à vontade. Mas se não, podemos passar para o Rui Neves. Ok, mesma questão, certo? Sim, falares um bocadinho, se calhar, de como é que foi para ti o período de adaptação depois da faculdade entrar no mundo do trabalho. Ok, muito obrigado. Então, se calhar tentando complementar a resposta do Rui, também tivemos algumas... partilhando algumas das coisas que ele falou. Eu lembro-me, já foi há bastante tempo, mas lembro-me quando cheguei ao trabalho, do dia-a-dia, que achei que as coisas andavam muito lentas nas empresas, porque nós temos aquele hábito de levar uma coisa de uma ponta à outra de forma relativamente
relativamente rápida, não é? É isso que aprendemos no curso, é o tal desenrascanço que falava o Rui, e eu acho que vamos com esse espírito de saber fazer e de gerar a nossa marca. E eu lembro-me que passei por alguma frustração de não ver as coisas em que eu trabalhava a refletir-se no dia a dia, e depois algumas coisas que foram mais complicadas para mim foi toda a parte de política de uma organização. Lembro-me que foi algo que para mim foi difícil adaptar-me, porque a minha tendência era agregar valor e conseguir fazê-lo no dia a dia, e muitas vezes a parte política era muito importante e não poderia ser descurada. Portanto, foi um pouco por isso que eu tentei enverdar também por essa parte de evoluir as minhas skills a nível comunicacional e a nível mais de perceber o stakeholder, o interveniente que está envolvido, para conseguir influenciar e para não ser eu o influenciado no final do dia. Portanto, lembro-me que isso foi um aspecto um bocadinho frustrante. A nível tecnológico, também outra coisa um bocadinho chata foi ver que muitas vezes nós no curso aprendemos tecnologias bastante à frente de algumas que se usam no dia a dia nas empresas. Podemos ter sorte ou azar aí também vos aconselho a fazerem algumas perguntas na entrevista para terem a certeza que não vão trabalhar numa coisa legacy que já ninguém usa, principalmente nos primeiros anos. Acho que seria um tiro no pé na vossa aprendizagem. Ótimo, obrigado, Rui. Pedro, tens alguma coisa aqui a acrescentar nesta resposta? Sim, ou seja, uma coisa que, pronto, isto tudo me está a fazer pensar sobre o sair da faculdade, e a diferença da faculdade e o primeiro emprego. Para mim foi uma diferença muito grande, ou seja, eu saí basicamente de um mundo muito de development, ou seja, as cadeiras é muito à volta de construir programas, desenvolvimento, etc. Para ir para algo, pronto, na AWS como Solution Architect, seja algo bastante mais consultoria, e numa área que na faculdade não se tocava muito, ou seja, não se tocava muito sobre aquilo que é cloud, sobre como arquitetar sistemas à escala, ou seja, nós construímos nossos programas, mesmo em CDIs, construímos nossos programas, corria o nosso computador, 2 ou 3 computadores, nada à escala, ou seja, não havia grandes preocupações aqui, distribuição global, consistência, pronto, muitas coisas que é preciso ter cuidado, e que hoje em dia qualquer startup já começa com esse pensamento, a maior parte das vezes, lá está, tirando partido da cloud. E o que eu quero dizer com isto? Pronto, o que isto obriga basicamente a aprender, ou seja, eu acho que, pegando também na resposta do Rui Pires de faculdade ensina a desenrascar, eu acho que nós temos de estar mais abertos sempre, e na procura de emprego é uma empresa que nos vai ensinar algo, ou seja, é aprender, ou seja, está disposto para aprender, independentemente de que seja a área, ou seja, eu acho que a coisa tem mais, pronto, quando sai da faculdade, se está à procura de uma empresa onde se vai aprender, ou seja, não procurar algo onde vou estar 100% confortável a fazer, porque se eu estou 100% confortável, eu não sou um júnior nessa empresa, quando sai da faculdade é ser um júnior, está-se lá para aprender. Então fui mesmo para o máximo oposto, ou seja, eu fui para a Solution Architect. Isto também começou um pouco, também dando aqui um pouco de contexto, com um estágio que eu fiz na AWS, ou seja, no quarto ano decidi fazer um estágio, pronto, decidi, quer dizer, já tinha feito no terceiro ano, numa startup no Porto, como full stack, no quarto ano decidi fazer, mas lá fora, eu procurei Google, procurei a Amazon, pronto, tentei nas grandes, e pronto, apareceu na AWS que era Technical Researcher, ou seja, aquilo não dizia ao certo o que é que eu ia fazer, dizia apenas que era Technical Researcher. Na AWS eu assumi que era investigação na parte da AWS de serviços, etc. Não teve nada a ver com isso, foi para a Solution Architect, integrei na equipa, e foi aí que comecei a ver o que era a conversa com clientes, o que era um trabalho de consultoria, o que era um trabalho também de resolver problemas dos clientes, e que muitas vezes os problemas não passavam só pela componente tecnológica, mas também componente de equipa, ou seja, de contratar as pessoas certas, de pensar de uma maneira diferente de correr os seus programas, não olhar apenas para aquilo que é um data center em on-premise, gerir a própria infraestrutura, e olhar para outras tecnologias, pronto. E no meio disto tudo, para resumir, eu acho que o mais importante é ter uma mentalidade de querer aprender. Eu tive que aprender muito neste rol, porque foram coisas que não foram dadas na faculdade. Sem a faculdade seria impossível, ou seja, sem as bases, sistemas distribuídos, sobre bases de networking, etc., não seria possível, mas tive que aprender muito. E eu acho que isso é o mais importante, é procurar algo que nos desafie quando saímos da faculdade para aprender, porque nos primeiros anos nós temos que aprender. A vida toda, na verdade, mas vai haver uma altura que as empresas esperam algo de nós. Nos primeiros anos, nós é que temos que esperar algo da empresa, ou seja, que a empresa nos ensina algo. Pronto, não sei se me alonguei muito. Não, é mesmo isso, e concordo perfeitamente com o que tu dizes, de escolher um sítio onde possamos aprender e não onde sejamos, se calhar, mais uma peça que não estamos a receber nada. Faz todo sentido. Penso que é Marina, a seguir, queres comentar alguma coisa aqui neste tópico?
Sim, basicamente tudo o que já foi falado é um pouco um bocadinho a opinião que eu tenho. Eu também, quando estava a sair da faculdade, tinha muitos problemas de será que é isto que eu quero fazer? O que é efetivamente, porque informática é tão grande, o que é que eu gosto mais? Onde é que eu posso me interessar e o que é que me pode mexer mais? Qual é também o que é que eu quero e qual é o caminho que eu quero traçar? E na altura, uma das coisas é nós saímos da faculdade a perceber tudo e a perceber nada. E eu na altura tinha muitas complicações, aquele receio de, ok, eu sei fazer isto, mas agora eu vou para uma empresa grande, ou vou começar a trabalhar, e muitas das vezes é aquela questão de, será que estou à altura, ou será que conseguimos habituar-nos facilmente? E este foi uma das maiores questões que eu tive. Na altura eu falei com várias pessoas que me recomendaram programas de plugin, o programa de plugin da Farfetch, por exemplo, que eu recomendo porque existem algumas áreas da Farfetch que são realmente boas e que como tens aquele primeiro passo, acabas por perceber muito mais e acabas por ir buscar muito conhecimento que se entrares numa empresa, numa posição se calhar de júnior, acabas por não perceber tanto, acabas por não perceber como é que é a dinâmica da empresa, que no futuro acaba por ser bom e teres essa informação e perceberes como é que funciona, até mesmo no teu local de trabalho. E na altura foi isso. E comecei por algo um pouco diferente, do género, ok, o primeiro emprego, como já foi dito, podemos mudar a área a qualquer momento, é mesmo para testarmos aquilo de será que isto funciona, não devemos ter receio de a meio trocar. E na altura era uma área que eu não, de iOS, que eu achei interessante e foi bom porque comecei quase do início, quase como, ok, eu percebo as bases todas de informática, sei isso tudo, agora vamos ver como é que isto funciona, que nunca tinha tido na faculdade. E gostei bastante. E é uma das coisas que eu aconselho, é mesmo isso, às vezes não ter problemas em atirar, como já foi dito, porque como primeiro emprego podemos mudar a qualquer momento. Sim, até adicionaria aí um ponto que eu acho que se calhar algumas pessoas, eu pelo menos não tinha bem essa noção na faculdade, mas é bom que as pessoas que estão a ver tenham essa noção. Na nossa área nós temos um privilégio enorme porque temos uma procura gigantesca e, portanto, nós damos-nos ao luxo de não só ter boas condições por norma comparado com a média dos sítios onde trabalhamos, mas para além disso de ter um leque de opções gigantesco. Nós podemos fazer desde contribuições técnicas até cargos mais de gestão e de liderança muito facilmente. E por isso concordo também 100%, as pessoas devem ir atrás daquilo que gostam. Às vezes é mais difícil de encontrar isso, mas temos as opções para procurar, por isso concordo 100%. Luís, voltando ao tópico da adaptação pós-faculdade, como é que foi para ti entrar na Talkdesk, uma empresa que já na altura era grandinha, quando acabaste o curso? Boa, é uma boa questão. E eu sempre fui alguém que acho que quando terminei o curso tentei ir sempre com expectativas a zero, porque também não sabia muito bem para aquilo que eu ia. Acho que se calhar também muita gente também se sente assim, principalmente se não tivesse tido ao longo do curso uma experiência semelhante. Por exemplo, eu no meu caso nunca fiz nenhum estágio, nunca tinha entrado em contacto propriamente assim muito com o meio empresarial. Então é sempre esquisito, não é? Eu acho que numa primeira fase é sempre um bocadinho esquisito. E surpreendentemente, para mim, acabou por ser bastante melhor do que aquilo que eu estava à espera. Eu acho que isso deve-se muito às pessoas, à cultura do sítio em que tu te integras. O Rui há bocado tocou num ponto que eu acho que é muito interessante, não é? Que é a questão de nós, enquanto estamos a ser entrevistados, fazermos questões também aos entrevistadores para também tentarmos perceber um bocadinho como é que são as coisas do outro lado. Eu acho que um aspecto muito importante a tentar perceber numa entrevista é sempre a questão cultural, não é? Tentar ao máximo perceber tipo, qual é a cultura do local em que nós nos estamos a candidatar. E para mim sempre foi muito isso. Acima de tudo foi sempre isso que eu tentei procurar. E por isso sim, acabou por me surpreender tipo, bastante.
uma coisa que me chocou também muito foi tipo, a questão do cuidado. Eu acho que, pelo menos eu tinha sempre o mindset de que, e quando estava na faculdade, então, as coisas, nós fazíamos sempre os trabalhos, sempre, muitas vezes num contrarrelógio, e é interessante ver, tipo, o peso que a qualidade tem depois quando tu entras no mercado de trabalho, porque acaba por ser, tipo, completamente diferente, não é? Tipo, a qualidade que se entrega já não tem nada a ver com aquilo que nós construímos na faculdade. Falo por mim, atenção. Por isso, sim, acabou por ser diferente. Acho que, acima de tudo, acabou por ser diferente. Acho que é importante que uma coisa que, se calhar, eu deixem, então, de conselho, não sei, é sempre a questão de fazer questões. O Pedro também frisou este tópico, para mim eu acho que é fundamental mesmo, que é a questão de percebermos que o nosso caminho de aprendizagem não termina, não é, no momento em que nós saímos da faculdade. Acho que grande parte daquilo que é a nossa carreira, não é, faz e vive desta aprendizagem contínua, desta sede de querer saber mais. Isso pode não ser necessariamente tipo na vertente tecnológica, pode ser muito mais, é muito mais amplo do que se calhar nós às vezes temos visibilidade. Eu lembro que quando eu estava na faculdade era tudo muito mais pequeno, pelo menos a visão que eu tinha das possibilidades que eu teria quando ingressava no mercado de trabalho era ser front-end, ou era ser back-end, ou era ser tipo... E na realidade não, na realidade existe toda uma panóplia enorme de roles no mundo tecnológico. Acho que o perfil atualmente de um software engineer vai muito mais além daquilo que são as capacidades de programação de cada um. E é interessante. Eu acho que, isto para voltar também à questão original, que acho que já estou a divagar se calhar um bocadinho, sim, foi diferente. Acho que foi diferente, mas foi uma experiência espetacular. Ok, obrigado. José, queria então acabar contigo. Acho que também tens aqui um input importante para dar, tendo em conta que estás numa experiência no estrangeiro, que é algo que nem toda a gente consegue passar ou quer passar. Portanto, tinha muita curiosidade em saber como é que foi essa adaptação para ti. Sim. Ora, a mim resta-me validar sobretudo aquilo que todos já disseram. Eu concordo com tudo o que disseram. Em particular, para mim, dado este salto que eu fiz agora da investigação para as empresas, eu relaciono muito com o que o Rui Neves estava a dizer sobre os processos das empresas serem... Não quer dizer que restringam a forma como uma pessoa age, mas nota-se que na faculdade, não é, dão-nos o projeto e nós decidimos tudo. Decidimos quanto é que fazemos, decidimos como fazemos, só sabemos que temos que entregar naquela altura. E nas empresas, a forma como os processos são realizados é ou um deal breaker ou algo que acaba por funcionar bem. Felizmente, por onde andei, tem andado a funcionar bem, apesar de notar que realmente, que na investigação, enquanto eu fazia investigação, era eu dono do que decidia fazer, e agora na empresa já não é bem assim. No entanto, é algo a que se vai habituando e que acaba por ser necessário, porque as empresas têm uma responsabilidade para com os clientes e com os serviços que dão, que não pode ser atingível sem os processos. Posto isto, é preciso também perceber se numa empresa se nos sentimos confortáveis com os processos. Portanto, se a partir de certa altura, especialmente nos primeiros tempos, uma pessoa se sente sempre estranha, não é? Mas passado algum tempo, se na empresa percebermos que nos estamos a sentir um pouco constrangidos, ou tomamos a rota do Rui Neves, que é melhorar nós próprios a forma como as coisas funcionam, ou então mudar de via, que, como disseram aqui, é sempre algo que se pode fazer, especialmente nesta área que tem imensas possibilidades. Portanto, no fundo, onde eu quero chegar é: os primeiros tempos são sempre estranhos, mas passado algum tempo podemos ser nós a começar a mudar a forma como as coisas funcionam. Portanto, é sempre complicado passar da faculdade para uma empresa, mas essa fase passa e depois é sempre a abrir. Ótimo. Eu se calhar pegava um bocadinho nisso onde tu acabaste agora, e também num ponto que o Luís falou há bocadinho da questão dos software engineers, não é? Nós às vezes usamos estes cargos de front-end engineer, full stack engineer, mas no fundo somos todos
software engineers, e um software engineer resolve problemas usando software, ou pelo menos com base na software. E a verdade é que vivemos num mundo em grande mudança, não é? Nós temos tecnologias novas a surgirem todas as semanas. Toda a gente fala, por exemplo, de carros autónomos, mas até já vimos há umas semanas o exemplo do GitHub, que até fez uma beta de um produto que escreve código. Portanto, se calhar um dia ficamos todos sem emprego. E eu acho que é muito importante também perceber o que é que são as características que nos tornam de facto únicos e indispensáveis e que fazem com que a nossa área seja uma área com tanta procura. Portanto, eu abriria aqui a pergunta para o painel também. O que é que vocês acham que são as características que fazem um software engineer ser um tipo de pessoa única e de facto tão valioso para o mercado de trabalho? Quem quiser pegar na pergunta, força. Posso ser eu já Força. agora, só para inverter a ordem. Eu concordo com o que se disse há pouco sobre um software engineer ser alguém que resolve, aliás, todos os engenheiros são, não é? Pessoas que resolvem problemas. E no que toca aos avanços da inteligência artificial, que realmente começam a ser bastantes, eu acho que nós, engenheiros em particular, ainda vamos demorar muito tempo a ser substituídos por isso, porque há todo portanto, aquilo que se atinge como engenheiro não é feito só por uma pessoa, é feito por um conjunto de pessoas. Portanto, o trabalho em equipa, diria em quase todas as áreas de engenharia, é muito importante e para já os computadores ainda não conseguem colaborar tão bem como nós. Portanto, além do conhecimento dos hard skills que um engenheiro tem, aquilo que também faz um engenheiro é a forma como comunica e como com outras pessoas vai resolvendo os problemas com o conhecimento de toda a gente. Portanto, uma pessoa sozinha não consegue fazer todas as partes de um projeto e saber comunicar com outras pessoas e integrar o conhecimento de toda a gente é uma parte muito importante que eu acho que é o que faz um bom software engineer. Não é simplesmente alguém que sabe programar, nem que sabe como as coisas funcionam, é que também sabe como acumular o conhecimento de várias pessoas. Sim, aliás, pegando um bocadinho no que tu disseste, eu até diria que um role de um software engineer também é ter em conta não só o código, mas a escalabilidade do código, ou seja, não ter em conta só como chegar à solução, arranjar uma solução, mas tentar arranjar a melhor solução de forma a tentar também atender às necessidades do projeto e às necessidades futuras do projeto. Bom, Luís, Rui, Pedro, algum comentário aqui? Eu acho que vou fazer um comentário, mas que não é propriamente, não vai ao encontro da pergunta. Acho que também fiz um bocadinho na primeira e agora vou fugir outra vez. O meu trabalho em RPA, para quem não sabe, RPA quer dizer Robotic Process Automation, basicamente a automação de processos que normalmente são feitos manualmente nas operações das empresas. Há muito aquele preconceito, olha, estás a aumentar o desemprego, vão ser despedidas pessoas por causa de ti, vamos estar a contribuir para que os robôs tomem conta da nossa sociedade. Isso não vai acontecer. Nenhuma tecnologia, por mais disruptora que seja, vai acabar com os empregos das pessoas de um dia para o outro. Olhem para o Uber, que já foi lançado, que foi disruptor completamente na área onde entrou, mas ainda hoje existem taxistas e eles não vão lá nenhum. Há sempre espaço para toda a gente. Quando nós criamos uma equipa de automação, vamos automatizar os processos mais repetitivos e que ninguém gosta de fazer, mas estamos a criar trabalho para a equipa de desenvolvimento, estamos a criar trabalho para a equipa funcional que constrói todos os business cases e que analisa os prós e os contras de avançar com uma automação, estamos a criar equipas de controle que vão estar a ver se as coisas estão a funcionar como é esperado. E as pessoas que estavam a fazer aquele processo que era mais maçudo, que era mais manual,
vão começar a focar-se noutras tarefas que trazem mais valor para a empresa, porque teoricamente, se a empresa está a funcionar bem, está a gerar valor para a sociedade, ela vai continuar a crescer e não há necessidade nenhuma de mandar pessoas embora. E acho que, pegando nisto, se olharmos para o nosso trabalho, que algum dia a inteligência artificial vai substituir-nos a nós, isso nunca vai acontecer. Nós já estamos a trabalhar para criar a inteligência artificial, amanhã vamos estar a trabalhar para melhorar a inteligência artificial, depois vamos estar a trabalhar os problemas que ela trouxe e depois outra vez a melhorar, e isto é um ciclo que nunca acaba e que o software engineer vai ser sempre preciso, assim como todos os outros roles. Se calhar as quantidades é que vão andar a ver. Umas vezes mais de um perfil, outras vezes mais de outro. Novos irão surgir. Obrigado. Rui Neves, há bocado vi que também tinhas aí desligado o microfone, queres comentar? Sim, aqui a discussão sobre a inteligência artificial ou o perigo, ficámos aqui a tarde toda, acho que não vou entrar por aí. O que é que eu acho que nos torna únicos enquanto bons profissionais, estejamos nós a trabalhar na engenharia de software ou noutra área qualquer. Disseram aqui muito bem que nós temos de ser direcionados para resolver problemas. E eu acrescentava a parte de colaborativamente, porque pode parecer uma coisa normal, que todos nós estamos orientados para colaborar numa organização, mas às vezes vemos pessoas que estão dispostas a fazer a sua própria solução e se calhar não trabalhar colaborativamente e em equipa para terem algo ainda mais interessante. Outra coisa que acho que nos distingue é nós conseguimos não só fazer código, não só fazer produtos interessantes, não só fazer uma boa arquitetura, mas explicar a nossa viagem. Isto é muito comum no dia-a-dia termos um engenheiro a escrever código e depois outro pega naquele código e diz, olha, vou mandar isto para o lixo porque não consigo perceber o suficiente do que está aqui, até posso assumir que os pressupostos estão cá, mas vou fazer de novo, não é? E existe muitas vezes esse problema, e eu acho que nós um fator distintivo no mercado são pessoas que conseguem explicar o seu código, conseguem explicar a arquitetura do software, pensar um bocado mais à frente, documentar, sensibilizar as pessoas para os assumptions que foram feitos, se é que foram feitos, e acho que isso é extremamente importante. E acabava só com uma parte que também parece distintiva de quem tem mais sucesso, digamos assim, no mercado de trabalho em relação aos outros, que é a empatia com o utilizador. Porque fazer tecnologia com a tecnologia mais atualizada, já falámos aqui, é muito interessante. Todos nós gostamos de trabalhar com tecnologia de ponta. A outra questão é fazer tecnologia por tecnologia. Se o fim em si, se a tecnologia é um fim em si próprio, então alguma coisa está mal, porque nós, se queremos mudar o mundo através da tecnologia, nós temos que temos que entregar o melhor produto possível ao utilizador, não é? Quando falamos de veículos elétricos, obviamente temos que pensar no utilizador e não podemos pensar ou na mobilidade como um serviço, cada vez mais é esse o trend. Devemos pensar não na tecnologia mais inovadora, mas na que resolve mais problemas de forma colaborativa e empática com o cliente. Portanto, se calhar juntando as peças todas, eu diria que é isso que nos distingue. Se vamos ser substituídos ou não, eu gostaria de apostar que nós, como engenheiros informáticos, vamos dificultar muito a tarefa às máquinas. Portanto, contem connosco nessa luta. Sim, concordo. Eu também tocaste aí num ponto muito importante em relação à comunicação. Eu ia até usar isso como ponto na pergunta que o Ângelo colocou, entretanto, porque a comunicação é mesmo algo super importante e faz completamente a diferença quando se está a trabalhar num contexto de uma organização em que há muita gente envolvida em projetos diferentes que já começaram, se calhar, há anos e que as pessoas originais já saíram. É uma skill super importante a ter, conseguir comunicar com outros, expor ideias, e acho que vai um bocadinho também em conta aquilo que o Ângelo estava a perguntar. Pedro, vi que também desligaste o microfone, queres comentar aqui um bocadinho?
Sim, ou seja, lá está, eu deixei para o fim aqui os software engineers falarem primeiro, porque disseste que distingue aqui um software engineer. Vou falar de engenharia em geral, porque a verdade é que eu na code, ou seja, ainda faço uns scripts e uns bots quando é preciso, automatizar algumas tarefas. Acho que e até isso é um bom exemplo daquilo que nos distingue, ou seja, um exemplo muito concreto. Eu queria ver quando é que a vacina de Covid estava disponível para a minha data de nascimento. O que um software engineer faz é criar um script para ir ao site do SNS de X minutos, verificar se já está disponível, ou seja, não temos que andar nós aí fazer isso. Ou seja, eu acho que isto é algo que nos distingue, é nós também sermos engenhosos e fazermos este tipo de coisas. Mas ainda respondendo naquilo que eu acho mesmo que distingue um bom engineer, ou pronto, não ficar aqui só em software, é ser versátil. Ou seja, também não ficar, eu acho que, principalmente quem está a sair da faculdade, às vezes temos com ideias muito fixas daquilo que queremos fazer. De quer ser apenas front-end, como o Luís Jorge estava a dizer, começou com front-end, acabou por estar mais back-end e mudou para back-end. E se calhar se ficasse demasiado fixa, eu quero ser o melhor front-end e vou estar sempre a front-end, mas se calhar não estou a gostar e se calhar estou a ver outras oportunidades. Se estiver a gostar é uma coisa, se estiver a gostar e se ser o melhor aí, perfeito, nós precisamos de pessoas que são muito boas naquelas áreas, claro. E são muito bem pagas por isso. Agora, se virmos que há outras oportunidades que queremos experimentar, ser versátil é ótimo. E acho que nós temos muita sorte no mercado de trabalho em que estamos também. Ou seja, claro que não ligando muito a hypes, como a Rui Neves estava a dizer, ou seja, não pensar só na tecnologia, ou seja, um exemplo, não pensar que blockchain engineering neste momento é algo que é bastante bem pago, algum engenheiro que faz para blockchain. Claro que não podemos pensar só na tecnologia, temos que pensar no produto que estamos a construir por trás. Mas é só um exemplo, ou seja, temos cloud engineers também, ou seja, roles que há bem pouco tempo não existiam. Ou seja, cloud engineer é uma coisa que eu noto que os parceiros da AWS têm dificuldade em contratar, ou seja, não há muitos cloud engineers no mercado. É um role bastante bem pago neste momento. Isso existe muito, mas lá está, temos que ser versáteis em experimentar outras coisas, ou seja, temos que estar abertos, não podemos pensar só, fazer só back-end ou só full stack ou só front-end, ou seja, experimentar outras coisas, blockchain engineer, IoT, ou seja, e o que o nosso curso também nos dá é capacidade para experimentar qualquer uma destas áreas, ou seja, não ter medo de experimentar uma coisa nova, ou seja, não ter medo de. Eu não falei sobre. Eu não tive uma cadeira de blockchain na faculdade, portanto, eu nunca na vida vou ser um developer blockchain. Estou a dizer blockchain só porque é algo relativamente recente e que ainda há pouco falta no mercado. Mas mesmo para cloud engineer, ou IoT, ou algo do género, ou machine learning, ou seja, mesmo que nós na faculdade não tenhamos tido, se calhar, grandes cadeiras, diga-se, de machine learning, não é por isso que não podamos aprender por nós, ou seja, e não precisamos de comprar livros do O'Reilly que são caros ou algo do género, ou seja, podemos só na internet, seja, nós temos tudo na internet e acho que o que distingue um bom engenheiro é aquele que não se preocupa com não saber, mas vai procurar informação porque ela existe e aprende e vai experimentar essa nova área e está atento, basicamente é isso, ou seja, lá está, usando outra vez o exemplo do Luís, está atento, estou em front-end, há uma oportunidade na minha equipa, necessitam de um back-end engineer, vou experimentar aquilo, até gosto e continuo e sou bom naquilo. Ou seja, lá está, acho que distingue boas pessoas é quem está sempre disposto a aprender e é versátil e procura aquilo que o mercado procura também. Aqui um ponto de vista mais egoísta, seja pessoal, daquilo que é a minha progressão na carreira e monetária, etc. Eu acho que alguém que está sempre atento a novas oportunidades e está disposto a aprender, safa-se bastante bem. Claro que é preciso todos os outros soft skills, como mais agora perguntou, de falar com pessoas, ou seja, só vou homologar aqui um pouco, por exemplo, na Amazon, uma coisa que é muito necessária é escrever. E não é propriamente ser a melhor pessoa a escrever em inglês, não é tudo isso que se procura, mas é alguém que escreve de forma clara, ou seja, é saber comunicar o que é que se quer fazer. Ou seja, é possível dentro da Amazon alguém que entrou, passar 6 meses, escrever um documento que é capaz de chegar, não aos FBs agora, mas à senior team, por exemplo. Isto é possível e eu vi este caso acontecer. Eu não gritava, achava que isto era treta, mas vi isto acontecer. O que é preciso é, há processos, cada empresa vai ter o seu processo, mas as pessoas que escreveram esses documentos, comunicaram de forma clara aquilo que achavam que era uma boa iniciativa e a lançar, ou seja, comunicar, saber escrever bem e aprender, acho que é o que faz, o que distingue basicamente um bom engenheiro de alguém que fica só a fazer aquilo o mesmo sempre, sem procurar aprender um pouco mais. Ou na área de conforto. Acho que se da área de conforto é algo que distingue bastante também. Obrigado e desculpa também no início, de facto, só falei de software engineers, não lembrei que já não encaixavas nesse padrão, mas respondeste super bem, por isso, obrigado. Enquadro sempre, acho que quem sai de mim é que enquadra sempre como software engineer. Exatamente. Luís, acho que não comentaste ainda na pergunta, queres comentar aqui alguma coisa? É assim, eu acho que toda a gente já fez um apanhado bastante fixe aquelas que são as qualidades, não é? Que fazem um software engineer ou um engineer. Acho que todos já acabaram por tocar em um ou outro ponto, não é? Ou em quase todos os pontos que eu também acho relevante. É percebermos que nós estamos a trabalhar tipo, num meio para pessoas, não é? Tipo, nós estamos a fazer algo para alguém, com alguém, não é? E que nós somos críticos no caminho que nós vamos traçando também. Nós não estamos a fazer as coisas por fazer, tipo, nós vamos pensando e vamos recalibrando e melhorando e para, tipo, no final entregarmos alguma coisa que efetivamente entrega valor.
Por isso diria que era isso, sim. Ok, obrigado. Eu, antes de passar para a próxima pergunta, queria só lembrar o público que podem, entretanto, ir publicando as perguntas no Q&A. A que tem ali do Ângelo, acho que já falamos um bocadinho, mas se tiverem outras, sejam à vontade para colocar. Entretanto, queria voltar aqui a uma André, pergunta. Diz. Posso tentar responder? Estava agora aqui a melhor pergunta do Ângelo. Tentar só responder aqui uma parte. Ou seja, ele perguntou Força. se skills pode-se ganhar ou apenas trabalhar onde é que se ganha essas skills. Claro que trabalhando, e é isso que eu digo, ou seja, há empresas que vos vão dar até workshops se for preciso para ganhar essas soft skills, mas também é possível vocês mesmos. Eu vou dar aqui um exemplo prático até na parte de escrever. Ou seja, há certas empresas que valorizam muito o escreverem. Pronto, a Amazon é um desses casos que vocês escrevem as vossas ideias e é assim que passam para a leadership. E há um livro muito bom que se chama o On Writing Well. Eu vou escrever depois aqui no chat. Que indica exatamente isso, ou seja, o livro explica como escrever de forma clara, ou seja, não é escrever bem, não é usar palavras complicadas, mas pelo contrário, passar a vossa ideia às outras pessoas. E pronto, isto é uma das coisas que eu estou a pensar que é possível ler para ganhar essa skill, não só no local de trabalho. E pronto, chega a um bom exemplo para colocar aqui. Claro, Eu obrigado. gostava só de dizer, Força, em força. relação à empatia, quando vocês começam a entrar no mercado de trabalho, vão começar a trabalhar em construir a vossa network de colegas, de managers, de consultores externos, de consultores internos, tudo e mais alguma coisa. E se vocês conseguirem criar empatia com todas essas pessoas, todos esses stakeholders, se conseguirem colocar-se nos pés deles e falar com eles, comunicar com eles de uma maneira em que conseguem trazê-los para a vossa causa e conseguem pô-los a ajudar na vossa causa e vocês ajudarem eles, as coisas vão se tornar muito, muito mais fáceis se nós estivermos fechados no nosso casulo, só a olhar para nós. E até estamos a fazer as coisas bem, tudo bem, fazer exatamente aquilo que era suposto estarmos a fazer, a produzir, mais rápido que os outros, mas não vou chegar a lado nenhum. Se não se preocuparem em ouvir os outros, em ler a sala e perceber o que é preciso fazer, o que é preciso dizer, vão ficar sempre no mesmo sítio e provavelmente não vão ficar muito tempo. Eu se calhar só acrescentava uma coisa relativamente à pergunta que foi feita e já responderam aí muito bem. Mas eu respondia que dependendo da confiança que vocês têm em vós próprios, vocês podem fazer algumas coisas em termos da vossa carreira para ganharem essas skills em contexto de trabalho. Isto é, imaginem que vocês querem melhorar uma determinada skill a nível comunicacional. Então, se calhar, o ideal é vocês confluírem para algo ou pensarem a vossa carreira no sentido de terem mais relação com o cliente, ou terem mais relação com stakeholders, ou terem liderança de equipa para aumentarem as skills de people management. Portanto, dependendo da confiança que vocês podem ter, no meu caso, posso-vos dizer que a dada altura achei que a minha competência em termos de venda e de comunicação não era boa e que precisava de melhorar. Então fui trabalhar em pre-sales, que é uma área também bastante associada à engenharia informática, só com interação direta com o cliente. Portanto, dependendo da confiança que vocês possam ter, se calhar há coisas que vocês podem... há shifts de carreira momentâneos que vocês podem fazer e que depois mais à frente podem beneficiar-vos muito. Sim. Posso só completar aqui também a resposta do Rui relativamente a isto de pre-sales. Por exemplo, eu pre-sales, seja sales neste caso, eu, por exemplo, o meu cargo de Solution Architect na AWS é sales, ou seja, eu faço parte da equipa de sales. Ou seja, apesar de ser um cargo técnico, do ponto de vista de business, eu estou na equipa de sales e de venda. E se alguém estiver interessado nesta parte mais de ganhar soft skills, basicamente estar com um cliente final, ver vários clientes, existem imensas empresas, não é só a AWS, muitas grandes empresas e mesmo não grandes empresas, muitas startups necessitam de pessoal de Customer Engineers, ou seja, temos Microsoft, Google, a AWS em Portugal a contratar roles juniors para, com nomes diferentes, alguns chamam Solution Architect, outros chamam Customer Engineer, outros chamam outras coisas, Cloudflare também está a contratar, há imensas startups também a contratar nestes roles, por isso se alguém quiser sair da faculdade e procurar algo de contacto com clientes, existe. Pronto, procurem só esses roles, eles existem e aqui vão ganhar, lá está, na experiência. Eu, todas as semanas todos os dias tenho reuniões com clientes, a gente tem de dar face-to-face a responder a questões de coisas que às vezes nem sei o que vou falar, ou seja, vou reunir o cliente, tentar perceber qual é o problema dele e ajudá-lo. Isto ganhas toda a componente de fala, mas depois também na escrita, no follow-up que fazes por e-mail, de apresentações também, que às vezes vais fazer uma apresentação específica, de um conteúdo específico, então treinas estas partes. Por isso existem imensos roles a nível de vendas
técnico, ou seja, é uma pessoa técnica, ou seja, tem que ser alguém que tem que aprender, tem que vir no componente técnico, não é vendas puramente do ponto de vista de business. Nesses roles existem, por isso se quiserem ou precisar de uma ajuda, pronto, podem falar comigo no LinkedIn depois para isso. Eu ainda acrescentava mais uma coisa que não exclui aquilo que o Rui disse, de tentarmos procurar um novo role para desenvolvermos uma nova skill para o nosso CV. Vocês muitas vezes podem estar a trabalhar como software engineers e que não têm que ter assim tantas skills em termos de leadership, mas querem desenvolver isso ou querem desenvolver skills de vendas. Vocês podem entrar em programas de mentorship. Muitas empresas fazem programas de mentorship em que vocês podem entrar em contato com uma pessoa mais senior na área que vocês gostavam de desenvolver, e não é que vão reportar a essa pessoa, mas ter algumas sessões com uma certa frequência para tentar desenvolver uma nova skill que aquela pessoa é uma referência dentro da empresa que vocês trabalham, e muitas vezes até pode ser um mentor da vossa empresa, se não existir nenhuma restrição legal para tal. Obrigado, é um excelente conselho também. E obrigado por terem completado aqui a resposta, acho que isto é mesmo super importante. Eu concordo 100%. Depende mesmo muito do cargo que as pessoas vão fazer. Eu dando o meu exemplo pessoal, na Google estava num cargo também oficialmente de Software Engineering, mas acabava por também ter uma componente de liderança e de gestão de uma equipa. Mas principalmente agora que estou numa empresa muito mais pequena, o leque de skills é completamente diferente. Não é? Eu, se calhar, uns dias estou de facto a escrever código, mas a maior parte do tempo, se calhar, estou a falar com as pessoas da minha equipa para ajudar a definir prioridades, ou estou a definir a estratégia da empresa, a falar com possíveis parceiros, depende muito. E há muitas coisas na faculdade que também vos podem preparar a isso. No meu caso em particular, foi fazer parte de grupos como a AFEU, que vos ajudam a participar nestes eventos, desenvolver um bocadinho mais soft skills, organização, comunicação, essas coisas. E depois isto que o Rui disse agora é 100% importante. Não terem medo de falarem com pessoas, mesmo que às vezes vocês não conheçam, e pedir, olha, eu gostava que me ajudasses, que me desses aqui uns inputs. Na pior das hipóteses, vocês davam um não. Na melhor das hipóteses, podem criar ali uma parceria que vos pode ser super útil. Por isso, sem dúvida, bons conselhos aqui. E ficam na mesma, com o não ficam pior, ficam exatamente na mesma, não tem nada a perder. Exatamente. Eu queria, se calhar, agora passar aqui para uma pergunta um bocadinho mais específica, que é algo que, noutros eventos deste género em que já tive no passado, é sempre uma pergunta recorrente, que é em relação ao processo de entrada numa entrevista, numa empresa, não é? A parte de fazer o currículo, passar por entrevistas, tudo isso, quando se está na faculdade e ainda não se passou por uma experiência profissional, é algo que muita gente tem dúvidas, não sabe bem como é que funciona, como é que se há de preparar, e gostava de saber como é que foi para vocês. Marina, se calhar começando por ti, o que é que podes recomendar aqui às pessoas que estão a assistir à conversa? O que me disseram foi, na altura, que quantas mais entrevistas forem, mais preparados ficam. Uma das coisas que eu acho que é o conselho que eu digo a toda a gente e normalmente me perguntam é: vão tranquilos. E principalmente quando saem da faculdade, os recrutadores percebem perfeitamente que vocês ainda estão numa fase de transição e muitos deles a única coisa que querem é perceber se vocês têm a motivação para estar lá e se querem estar lá. E portanto, a não ser que tenham algumas entrevistas de emprego mais técnicas, em que muitas das vezes vocês conseguem estudar, entre aspas, esse conteúdo a nível da internet. Existem muitos vídeos do YouTube e muitos artigos a falar sobre os principais tópicos mais técnicos de cada cargo. Inicialmente, quando se sai da faculdade, é muito perceber se é aquilo que querem, perceber se vocês vão ser também uma boa adição para a equipa. Uma soft skill que eu recomendo é a comunicação, como já foi dita. Muitas das vezes é bom porque vai-vos deixar mais à vontade e o vosso recrutador vai criar empatia convosco. Sejam o mais honestos possível e, principalmente no início, acho que é a melhor forma, até porque
quando vocês estão à procura, é muito bom perceber que do outro lado existe também uma procura. Como o André Lago já disse ainda nesta sessão, nós estamos numa área muito boa, estamos numa área que é possível fazer isto, existe muita oferta e nós devemos aproveitar essa oferta, devemos aproveitar esta dádiva que nós temos para ser cada vez melhores. Não sei se consegui responder muito ao que perguntaste, André, mas... Sim, acho que foi exatamente isso que queria saber. Se calhar, José, como tiveste também uma experiência no estrangeiro, que pode ser um bocadinho diferente do standard, como é que foi para ti? Sim, ora, o processo de entrevista varia um bocadinho com o tamanho da empresa e faz algum sentido porque quanto maior é uma empresa, maior é a lista de candidatos que tem e mais difícil é filtrá-los. Portanto, depende... Para mim, o processo geralmente divide-se nas empresas pequenas e médias, que têm uma entrevista muito mais pessoal, quase logo de início. Portanto, a primeira entrevista acaba sempre por ser falar com alguém. E as empresas grandes, como por exemplo o Facebook e a Google, geralmente começam sempre com o filtro do desafio técnico, não é? Portanto, a forma como se prepara para uma entrevista também depende para que nos estamos a candidatar. Portanto, o meu primeiro conselho é, como a Marina referiu, é tentem fazer entrevistas. Não tenham receio de fazer entrevistas. No entanto, tentem não ir para entrevistas não preparados, porque nota-se quando uma pessoa nem sequer se dedicou a tentar passar na entrevista e às vezes isso pode passar uma má imagem. Portanto, fazer a entrevista só porque sim, não. Convém haver algum preparo do lado de quem se está a candidatar. Mas, tirando isso, efetivamente, nós temos muita procura, os recrutadores são compreensivos, portanto, não é preciso saber tudo. Posto isto, para englobar, para resumir, para candidatar em empresas pequenas, médias, geralmente a primeira entrevista é no foco do conhecimento abstrato, portanto, mais daquilo que se aprendeu na faculdade, de se percebemos conceitos, por exemplo, uma questão muito básica é a programação orientada a objetos, o que é uma classe, por aí fora. Para empresas maiores, tipo Facebook, Google e afins, é preciso, diria eu, uma preparação um pouco mais extensiva e mais teórica, sobretudo a nível de estruturas de dados, algoritmos e pronto, que será um pouco mais exigente. Em termos de diferença para o estrangeiro, eu, por acaso, nunca fiz um processo numa empresa portuguesa, mas tive a sorte, lá está, de ter sempre candidatado em empresas de médio tamanho e da entrevista ter sido logo pessoal. Portanto, não estavam tão interessados nos hard skills, mas mais na mistura, não é? Dos hard skills e dos soft skills, que também são muito importantes. Boa, passando então se calhar para o contexto português, Luís, na Talkdesk, como é que é o processo aí? Como é que te prepararias se fosse agora? Ok, acho que isto é uma boa questão. Acho que é daquelas temáticas também que nós também podíamos ficar aqui bastante tempo a falar sobre elas. Uma coisa que eu nunca me tinha percebido até estar do outro lado da mesa, ou seja, do lado de quem está a entrevistar, é que o nervosismo miudinho acaba sempre por estar dos dois lados da mesa, ok? Do lado de quem está a entrevistar também, como também do lado de quem está a ser entrevistado. E uma coisa que eu acho que é importante percebermos é que ambos os lados querem a mesma coisa, não é? Tipo, a pessoa quer ser contratada para aquela empresa e a empresa também não teria apostado, não é? Não estaria naquela conversa, não é? Ou naquela entrevista, se também não fizesse sentido para ela e também não quisesse que essa pessoa se ingrasse na própria entrevista. Eu acho que já falaram aí de alguns temas, acho eu, muito interessantes. Acho que o José tocou no tema da preparação. E, efetivamente, a preparação acho que é um ponto muito importante, não é? A questão de saber também estudar um pouco acerca da própria empresa e do mercado em que se insere, perceber também um bocadinho quais são os desafios, para que isso depois também torne
muito mais torna a entrevista também muito mais numa conversa, não é? Em que ambas as partes estão interessadas. Isso também se nota muito quando uma pessoa também está a ser entrevistada, é se tem interesse em perceber também como é que as coisas funcionam. Obviamente que alguém que chega e que está entusiasmado, é muito fácil tu perceberes quem é que está entusiasmado pelo desafio, quem é que está entusiasmado porque quer saber mais como é que A ou B funciona. E eu, pelo menos, é algo que valorizo muito. Acho que uma questão também, se calhar, mais focada na vertente técnica, tem muito a ver e olha, por exemplo, falando no meu caso em específico, eu na altura quando entrei também tive um desafio para fazer, e não completei na altura na minha entrevista. Mas acho que grande parte também daquilo que se quer perceber é o raciocínio todo que está por trás e o que é que levou tu a chegares a essa solução. Acho que uma componente muito interessante também é percebermos qual é o raciocínio que está por trás, explicar em voz alta o que é que nós estamos a tentar fazer. E outro que se calhar acaba por ser para mim tipo o ponto-chave, e era algo que eu, por exemplo, quando estava na faculdade não fazia de todo, e é algo que me arrependo bastante mesmo, era ler. E eu agora, hoje em dia, tipo, eu leio muito mais do que lia na faculdade. Leio muito também sobre esses sistemas de recrutamento e de hiring pipelines e acho que existe uma grande quantidade de recursos hoje em dia para nós percebermos como é que pequenas, médias, grandes empresas funcionam que são bastante interessantes, e quando nós começamos tipo, a descobrir também um bocadinho isso também é muito interessante. E pelo menos eu na altura tipo, não tinha de todo esse hábito, e acho que é um hábito muito bom para cultivar e que ajuda não só nas entrevistas, mas também em todo o processo como um todo. Não sei se respondi bem à questão, André, mas acho. Sim. Muito bem. E concordo também com os pontos que referiste. Tinha curiosidade também de ouvir do Rui Neves e do Rui Pires, da Farfetch, obviamente uma empresa que recruta muito em Portugal. O que é que tem aqui a acrescentar? Bem, eu se calhar não falava tanto sobre a Farfetch e falava mais também sobre se calhar, conselhos para quem entra no mercado de trabalho e quem vai passar por este processo de recrutamento. Em primeiro lugar, é normal aparecerem, ao dia de hoje, milhares de recrutadores a falarem convosco, e é assim que o mercado está. Não sabemos até quando, mas efetivamente somos bafejados pela sorte por ter isso. E isso dá-nos uma possibilidade de nós fazermos muitas entrevistas. E como dizia a Marina muito bem, aquilo que vocês quiserem investir em entrevistas no início da carreira vai-vos fazer melhores numa arte, que é uma arte de conseguir convencer as outras pessoas de que vocês são capazes. O que eu tentei fazer ao sair da faculdade foi, apesar de não estar assim tão interessado em trabalhar em algumas empresas, lembro-me do caso da McKinsey, por exemplo, não estava assim tão interessado por ir para lá, mas quis fazer o processo de recrutamento da McKinsey porque o processo de recrutamento deles é uma referência, acho que ainda hoje é uma referência. E se calhar, se fosse hoje, ia tentar fazer Googles e Yahoos e Amazons, ou no meu tempo seria Yahoo. Tinha aqui escrito Yahoo e saiu, mas hoje seriam as Googles e Amazons desta vida. Portanto, o meu conselho é fazerem um máximo de entrevistas, obviamente preparando-se para elas. Eu acho que causa má impressão vocês não se prepararem para as entrevistas, mesmo quando são abordados por recrutadores. Parece que estão a perder o vosso tempo e o tempo deles. Porque é que eu tinha aqui nas minhas notas a Yahoo? Porque na Associação de Antigos Alunos, nós queria-vos dar esse contexto. Nós, em 2000 e pouco, tentámos trazer cá a Yahoo, na altura, muito grande, a Google também, para entrevistarem. E porquê? Porque nós sabíamos que os nossos engenheiros informáticos, os engenheiros informáticos que nós formávamos, seriam tão melhores como aquilo que de melhor o mercado está a pedir.
e nós sabemos hoje que em nada o nosso curso deve a nenhum curso, se calhar a nível mundial. Portanto, acho que é mesmo importante vocês aproveitarem essas oportunidades, aprenderem com esses processos, tentem fazê-los ao máximo e aproveitá-los ao máximo. Um processo com a Amazon, tentem fazê-lo bem, mesmo que não estejam super interessados em, se calhar, mudar para Madrid ou para outra cidade, porque é aí que vocês vão construir aquilo que vos vai fazer depois encontrarem o vosso emprego de sonho, e quando vocês quiserem mesmo, vocês estarão preparados. E em algumas alturas vocês vão ter que first you fake it and then you make it. Portanto, vocês vão ter que dar uma imagem de que vocês são capazes de ser senior, ou de ser gestores de pessoas, ou de estar à frente de um departamento, ou de estar à frente de uma organização. Se calhar vocês sabem que não estão 100% preparados, mas sabem que querem aquele desafio, e então têm 45 minutos, 1 hora para convencer a pessoa que está do outro lado de que vocês são uma pessoa de máxima confiança para ficar com aquele lugar. Portanto, não é fácil, é uma arte, mais uma vez vos digo. Portanto, o meu conselho é aprenderem com os melhores a fazerem entrevistas, prepararem-se para essas entrevistas e não terem medo de serem arrojados. Como está o mercado, acho que podemos dar-nos ao luxo de querer fazer coisas que se calhar pensamos que não estamos preparados ao dia de hoje. Excelentes pontos também. Eu, se calhar, só antes de passar a palavra ao Rui Pires e ao Pedro Costa, queria dar também aqui o meu input, porque relaciona-me 100% com aquilo que disseste, Rui. Primeiro, em relação ao fazer as entrevistas, concordo 100%. É um processo do qual se aprende sempre, mesmo que se calhar não seja a melhor empresa do mundo ou o vosso emprego de sonho, não perdem grande coisa, tirando algum tempo, e tornam-se melhor nas entrevistas e podem às vezes conhecer uma coisa que não conheciam. E aí eu queria dar o meu exemplo pessoal, que, como disse, estava na Google, agora estou na Replay, e foi algo que surgiu assim um bocadinho à sorte, porque eu estava na Google, estava satisfeito na Google, não estava a considerar naquele particular momento sair. Calhou de ir fazer surf com um amigo meu que estudou comigo na FEUB e que agora é meu colega aqui na Replay, e lá está, falamos um bocadinho. Ele depois introduziu-me ao processo de entrevistas, e eu falei com uma pessoa, falei com outra, falei com a equipa, e a verdade é que, entretanto, mudei de emprego e não estava necessariamente a contar com isso. Portanto, aprendem sempre. E depois também o segundo ponto que tu mencionaste, Rui, que eu acho que é super importante, a nível de ser arrojado, no sentido de tentar coisas. Não tenham medo de se candidatar àquelas empresas grandes como a Google, Facebook ou o que for, porque eu falo com um monte de gente que me diz que tem, não é que tenha receio, mas que dizem, é impossível eu entrar numa empresa dessas, e até gostava, mas nem sequer tento. Têm de tentar, não perdem mais do que uns minutos a submeter o formulário online, e quem sabe podem ter a vossa sorte. Eu tive alguma sorte a conseguir as entrevistas na Google, e como eu, muitos outros, mas uma coisa garanto, aqueles que não tentaram também não conseguiram, por isso esse é um ponto crucial. Rui Pires e Pedro Costa, algum de vocês também gostava de dizer aqui alguma coisa? Eu acho que sobre esta pergunta, e mais particularmente do mundo da Farfetch, acho que o Rui já respondeu. Entrava a parte de fazer entrevistas e prepararem-se para as entrevistas. A primeira impressão conta. Por isso, fazerem uma entrevista só porque sim, também não vale a pena. Do lado de quem está a recrutar, é normal que o recrutador vos tente meter desconfortáveis e vos faça uma pergunta e depois vá para outra completamente diferente, volta ao assunto anterior para ver como é que vocês conseguem gerir múltiplas linhas de pensamento e afins. Não é só hard skills, soft skills também são importantes. E de resto é a experiência. Arrisquem, preparem-se e vão sempre aprender. Sim, posso acrescentar só aqui a minha experiência também de ponto de vista de entrevistas. Não é que tenha feito muitas, na verdade. Eu acho que ao todo só fiz, exceto para estágios, não vou contar com as estágios, mas fiz 3 entrevistas ao todo. Mas pronto, uma coisa muito importante antes de entrar por aqui foi o que o Luís disse, ou seja, ler eu acho que aprende-se imenso a ler. E às vezes há coisas que nós lemos no momento que não vemos onde é que vamos aplicar aquilo, e passado 1 ano ou 6 meses, ou quando é que seja, aparece um projeto, aparece uma entrevista, e estamos a aplicar aquilo que lemos antes. Por isso acaba por ser algo que pode não trazer algum benefício imediato, mas a longo prazo, uma parte das vezes acaba por trazer. Muito do que eu faço hoje vem muito daquilo que eu li, ou seja, como consultor, logo diretamente como social arquiteto, vi muita experiência de ler coisas de outras pessoas, basicamente.
Mas a nível de processo de entrevistas, eu fiz basicamente para a Amazon, fiz para a Google, para Munique, fiz também numa startup já cá em Portugal. Cada processo é bastante diferente e acho que cada processo não há uma regra para todos eles. Preparar acho que é super importante, dando um exemplo da Google, ou seja, e perguntar e questionar. Ou seja, vocês podem questionar, há duas formas de perceberem o processo de entrevista. Ou perguntam a alguém que lá está, ou pesquisam na net, ou seja, perguntam na net ou alguém que lá está como é que é o processo. Isto para empresas grandes é super fácil. Se for uma startup, uma empresa em Portugal que não consigam saber como é que é o processo, perguntam ao recrutador. Ou seja, não há nenhum mal em perguntar ao recrutador, olha, sobre o que é que vai ser a entrevista técnica, que pontos é que vocês vão tocar, o que é que vocês esperam de mim, para se poderem preparar. Ou seja, acho que o perguntar parece melhor do que o que parece pior. Ou seja, não pensam que estão a fazer algo mal em perguntar, porque na verdade só está a parecer bem, parece que esta pessoa está interessada e se vai preparar para a entrevista. Portanto, perguntem por aí. Pronto, na altura para a Google aquilo era um pouco standard, ou seja, já havia imensa informação na internet sobre como é que empresas como a Google e assim fazem entrevistas. Então o que eu fiz foi comprar, na altura, o Cracking de Code Interview e acho que quase chegou, ou seja, na altura estava a fazer a tese e pedi a um orientador 2 semanas, disse mesmo, olha, vou fazer entrevista para a Google, vou parar 2 semanas na tese, porque acho que isto é mais importante para o meu futuro, eu perder 2 semanas só para preparar-me para a entrevista. Li o livro quase de ponta a ponta, fiz muitos exercícios de código, também há muitos sites online para o fazerem, no avião, ler o livro, etc., perceber tudo direitinho do que é que eles esperam, do annotation e essas coisas todas, performance também de algoritmos, etc. E pronto, depois foi lá, eu acho que correu bem, nunca cheguei a saber o resultado final porque não tive tempo, tive que aceitar da Amazon entretanto, mas o importante é que preparei para essa entrevista, porque sabia como é que ela ia ser, e portanto, façam muitas, não tenham medo de ir, porque lá está. E também uma coisa muito importante é não pensar demasiado na empresa de sonho. Eu acho que não existe empresa de sonho. Ou seja, não é eu tenho mesmo que ir para a Google, tenho mesmo que ir para a Amazon, eu tenho mesmo que ir para a Talkdesk, para aquela empresa. Ou seja, eu acho que preparem-se, não houver aquele mercado é demasiado grande para ficar preso numa. E portanto, se falhar, falhou. Ou seja, eu fui para a Google na altura, apesar de me ter preparado, ter perdido 2 semanas a preparar, não foi perder. Ou seja, eu estive a aprender nesse momento. E fui lá com a maior das tranquilidades. Ou seja, eu tenho colegas meus que foram lá bastante mais nervosos e porque queriam mesmo para a Google e acho que lhes correu pior que a mim, porque eu ia sem expectativa, ou seja, se não fosse a Google, era a Amazon, ou era outro qualquer, eu ia ficar em Portugal, ou seja, e sem expectativa nenhuma, mas preparado, é quase certo que entram, porque não estão nervosos, porque vão sem expectativa, portanto também, às vezes muita gente sabe, mas como está nervosa na altura nem sequer consegue passar a informação, por isso sem expectativa, e preparados é o melhor. Na Amazon, na altura foi um pouco diferente, na Amazon, e se calhar foi a razão de eu escolher também, foi porque as perguntas que foram feitas não havia muito forma de preparar, ou seja, era a nível de arquitetura, era a nível de como desenhar sistemas, mas como era uma área que eu gostava e que já andava a ler há algum tempo, a entrevista simplesmente fluiu e, portanto, não houve grande complicação. E isso às vezes acontece, ou seja, eu usei a entrevista para perceber se a empresa faz sentido ou não. Por exemplo, fiz também para uma startup na altura e eu também gostei muito dessa entrevista porque as perguntas que me fizeram eram problemas que a startup tinha e, portanto, eu consegui perceber ao pouco que eles esperavam de mim com essa entrevista e, portanto, usem a entrevista também como mecanismo para perceber o que é que a empresa espera de vocês. Em empresas mais pequenas, em empresas maiores, lá está, por exemplo, no Facebook eu sei que eles fazem a entrevista, mas nem sabem para que equipa é que vão colocar, por isso nessas é complicado vocês analisarem por aí, mas pronto, já sabem que a empresa é boa. Nas empresas onde não sabem como é que a empresa é, empresas mais pequenas, startups, etc., a entrevista vai dizer muito sobre a empresa, porque eles vão entrevistar pessoas para um role, eles precisam de vocês naquele role, portanto, a parte técnica da entrevista já vai dar alguma indicação do que é que vão fazer. E pronto, isto foi a resposta grande, mas pronto, era isto, a minha experiência até agora. Obrigado, Pedro. Acho que é sempre útil. Eu acho que a única coisa que adicionava aqui às respostas todas, embora tenham sido todas excelentes, é a questão da preparação do currículo. Eu vou já postar um link no chat, mas é algo que às vezes também subvalorizamos e o currículo é importante porque, principalmente em empresas grandes, o currículo é visto durante muito pouco tempo e é importante que seja conciso, que seja claro, straight to the point. Mas lá está, também não há grande ciência, é seguir guidelines que estão online, por isso eu vou já postar um link. Entretanto, queria passar aqui para uma outra pergunta que também já falamos um bocadinho em relação a como é que devemos fazer quando chegamos ao fim do curso e estamos indecisos, não sabemos bem que área é que gostamos, o que é que queremos seguir, e queria se calhar começar aqui pela Marina, que também partilhou isso no início. Marina, que conselhos tens para pessoas que chegam ao fim do curso e não sabem bem que área é que gostam ou que gostariam de seguir? Tal como já referi a algum e já se referiu aqui algumas vezes, acho que o melhor a ter em atenção é experimentar as áreas, principalmente no início da nossa carreira, no início, quando estamos a finalizar o curso. O primeiro emprego, felizmente, na nossa área, é para experimentar. É bom experimentar. É bom também pôr-nos à prova, também como já foi dito. E
E inicialmente é bom também nós sermos muitas das vezes straight to the point connosco mesmo. Quais são os nossos objetivos no futuro? O que é que nós achamos muitas das vezes que gostamos mais, se é a parte mais de front-end, a parte mais visual, se é a parte mais de algoritmia, mais back-end, e dentro daí explorar um bocadinho as oportunidades. Acho que ouvir palestras como estas, ouvir muitas pessoas, ver às vezes a lista de cargos que existem, é uma boa ajuda, porque pode surgir cargos, como já várias pessoas aqui referiram, que nem sequer estavam à espera de os ter e que no final estão bastante contentes com o que alcançaram. E isso é bom, porque nós muitas das vezes no curso não conseguimos ter noção como funciona uma empresa grande e quais são todos os cargos que existem no mercado de trabalho. Temos mais noção dos cargos mais populares, mais in. E quando vamos ver realmente quais são as saídas que podemos tomar, acaba por ser bastante interessante ver também, falar com pessoas, ver backgrounds diferentes, tentar pesquisar um bocadinho também em algumas áreas, principalmente até às vezes de antigos estudantes, de antigos alunos. A Alumni é um bom caso se de necessário para contactar antigos estudantes, mostrar-vos também algum, ajudar-vos a nível de mentoria e tudo mais. Não tenham vergonha de perguntar a pessoas que já estão cá, porque isso acaba por ser muito bom até para ver o que é que vocês prioritizar. E podem priorizar não a nível, muitas das vezes, de área, mas de conhecimento. O que é que eu quero alcançar no meu primeiro ano? Quero alcançar o conhecimento de soft skills, hard skills, no segundo ano. E isso pode também ser uma boa estratégia para pensar então no que iremos tomar. Pelo menos isso ajudou-me na altura de pensar nestas partes, de falar com pessoas de antigos alunos e priorizar aquilo que eu quero aprender no meu primeiro emprego. E foi muito bom para também alcançar algo que eu neste momento estou bastante contente com o iOS Developer, que é uma coisa que eu nunca tinha tocado, por assim dizer, e que agora acaba por ser um bocadinho fanboy de iOS, fangirl neste caso. Pronto, é um bocadinho assim. Ok, obrigado. Rui Neves, também tendo em conta que tu tens uma experiência super diversa e que já passaste por tipos de funções completamente diferentes, de que forma é que vês aqui este tópico? É difícil dizer porque o meu percurso é pouco convencional, não é? Agora, quais os conselhos que eu posso dar? Eu acho que os primeiros 5 anos de experiência na nossa carreira são super importantes e nós não devemos concentrar-nos no trabalho que paga mais, porque nós vamos ter muito tempo para ganhar, hopefully, se não formos substituídos pelas máquinas, vamos ter muito tempo para ganhar dinheiro, se nós fizermos as coisas certas nos primeiros 5 anos de experiência, porque eu acho que não é por tudo o que nós fazemos nesses 5 anos, mas por aquilo a que estamos expostos nesses 5 anos. Isto é, falámos aqui de várias vertentes. Uma vertente startup, em que nós somos generalistas e fazemos um pouco de tudo, e numa vertente de Big Corp, e basicamente nós somos especialistas e estamos focadíssimos numa determinada área. Okay? E se vocês conseguirem ter um híbrido dessas duas experiências nos primeiros anos de carreira, vocês ficam expostos a duas realidades que são quase opostas e ficam preparados para as duas. Portanto, vocês sabem com o que é que podem contar, cresce o vosso leque de possibilidades. Portanto, eu diria que quando vocês escolhem uma empresa e a nível de entrevistas e de processo de recrutamento, acho que vocês devem logo perguntar, mas o que é que vocês me vão ensinar? Também, portanto, o que é que eu vou aprender aqui no caminho? Porque eu acredito que estes 5 anos podem ser aprendizagem. Eu acho que vocês devem olhar para estes 5 anos primeiros da carreira como aprendizagem
para vos preparar para altos voos depois de passarem os 5 anos. Se vocês são seniors, se vocês são mid, se vocês são juniors, sinceramente não acho que o role seja assim tão importante. É mais importante o caminho e aquilo que aprendemos nesse caminho. Depois, outra coisa que eu aconselhava é não confundirem áreas de hype com áreas de futuro. E em todas as alturas vocês vão ver isto. Há sempre áreas de hype. Desde que eu saí da faculdade, houve sempre áreas de hype, com bom mídia, com boa reputação no mercado, e algumas montanha acabou por parir um rato. Portanto, o que eu vos diria era obviamente, blockchain é uma coisa incrível para o futuro, que vai ser explorada nas mais diversas áreas. AI também vai ser uma coisa que vai ser muito explorada. Também já não é uma coisa nova. Mas o que vos queria dizer é, se todos quiserem ir a estas áreas, então vai sobrar muito mercado para os bons serem muito bons. Ok? Com menos concorrência. Há uns anos atrás, eu lembro-me no meu ano do curso, as pessoas fugiam muito da área de segurança. Mas as pessoas que ficaram na área de segurança do meu ano do curso estão muito bem na vida. São todos Chief Security Officers nas respectivas empresas. E isto para verem como é que, às vezes, uma área pequena exposta a muita coisa, porque a área de segurança está exposta a infraestrutura, a problemas de load balancing, disaster recovery. Portanto, há N coisas a que são expostos e que são cruciais em qualquer software, não é? Portanto, nós queremos fazer um road to production e, obviamente, o que vamos fazer é falar com a equipa de infraestrutura e de segurança para perceber como é que conseguimos proteger ao máximo a solução que estamos a colocar online, porque faz parte da resiliência do software que temos em mente. Portanto, eu diria só tentarem ser expostos a áreas de hype, não digo que não, mas não fazerem, não serem carneiros, desculpem a expressão, mas não serem carneiros e não fazerem aquilo que às vezes o mídia vos diz para fazer, e valorizem os vossos primeiros 5 anos. Vão para empresas em que vocês aprendam, ok? E nas entrevistas não tenham receio de perguntar, mas o que é que vocês me vão ensinar? Porque às vezes vocês podem ficar ali numa empresa que o que quer é fazer-vos gerir código legacy. Isso nos primeiros anos quer dizer que vocês estão logo na vossa maior altura de aprendizagem, vocês estão a aprender com quem não devem aprender, ok? Acho que vocês devem é pensar mais à frente e pensar, olha, como é que daqui por 5 anos eu estou no topo do meu conhecimento, tanto empresarial como a nível tecnológico. E pronto, e é muito importante estar adaptado às várias realidades. Eu tive a minha própria startup, trabalhei em scale-ups, a Farfetch é um exemplo disso, trabalhei em empresas, hoje se calhar já é uma Big Corp, mas também trabalhei em empresas grandes, e aprende-se muito em cada uma delas. Portanto, eu aconselho vivamente a vocês, nos primeiros anos, não jurarem fidelidade a uma empresa, a menos que essa empresa vos dê grandes desafios. Excelentes conselhos também. Rui Pires, estaria aqui também interessado em saber o que é que tu poderias dizer aqui às pessoas que estão assim um bocadinho mais indecisas, tendo em conta que vieste de uma área que, embora seja próxima, não é exatamente a mesma que a engenharia informática, e acabaste por vir cá para lá, digamos assim. Como é que ajudas aqui o pessoal que não sabe bem que vertente seguir? Estás em mute. Isto é a frase de 2020, estás em mute. Era o que ouvia no início de todas as reuniões. Se não sabem aquilo que querem seguir e estão dispostos a experimentar, eu acho que consultadoria não é mesmo nada mau, porque a possibilidade de andar a passar de projeto para projeto e a experimentar coisas novas a cada 3 ou 4 meses é ótimo. Mas se sabem aquilo que querem, então não vão para a consultadoria, vão diretamente para a empresa que está a trabalhar na tecnologia que vocês gostavam de perseguir, e muito importante, o fit cultural é muito importante. Se conseguirem perceber que aquela empresa tem um fit cultural com a vossa própria cultura, ótimo.
Eh, e basicamente acho que era isso. Muito curto. Ok. Boa. Luís Duarte, consegues também acrescentar aqui alguma coisa que o pessoal que está mais indeciso consiga ponderar nas suas decisões? Sim, e eu acho que grande parte já foi falada. Acho que a Marina tocou aí num ponto que eu acho que é muito interessante, que é a questão de nós sermos honestos com nós mesmos, não é? No momento da procura. Não por pressões externas, mas estarmos genuinamente transparentes com nós mesmos naquilo que nós queremos. Eu posso dar um bocadinho do meu exemplo. Aquilo que eu procurava na altura quando estava a sair da faculdade, mais do que ser tipo o front-end ou back-end ou segurança ou AI ou machine learning ou whatever, era um produto que eu achasse que era desafiante. Tecnologias com que eu nunca tinha trabalhado, que acho que para mim sempre foi um plus. Eu sei que isto é um bocado contrassenso, mas acho que é sempre desafiante, não é? Para nós aprendermos e, acima de tudo, também indo um bocadito ao encontro do exemplo que o Rui Pires deu agora, uma cultura na qual eu me identificasse, um ambiente em que eu pudesse crescer de forma sustentável, ou seja, que eu pudesse tipo, ter o meu espaço para errar e que isso fizesse parte da experiência, não é? Mais do que não era ser cobrado, era ser faz parte, não é? E a maneira como nós evoluímos e termos este sustento gradual, para mim era tipo mais do que escolher a área A, B ou C, para mim estas três condições eram aquilo que eu procurava. E acho que se calhar também algumas pessoas também se identificam assim. Existem muitas áreas que nós podemos ou não gostar, mas acho que há coisas que nós até já podemos saber que nós valorizamos muito no dia a dia. E pelo menos para mim essas eram umas delas. Pá. Uhum. Não, excelente, e eu concordo também muito com a parte da cultura. Acho que se calhar é uma coisa que na faculdade nós às vezes não nos apercebemos muito, mas a cultura de uma empresa é mesmo muito importante, porque a verdade é que a partir do momento em que se começa a trabalhar num sítio, essa cultura é aquilo a que nós somos expostos, em média 8 horas por dia, 5 dias por semana, não é? E tem um grande impacto na forma como nós passamos a abordar problemas, a falar com pessoas. Eu, em parte, a pessoa que sou agora é em parte por causa da cultura que fui exposto na Google e agora na Replay. E é mesmo super importante estar num ambiente onde consigamos aprender, onde consigamos sentir-nos bem, sentir-nos incluídos. Faz uma imensa diferença. José, Desculpa, André, que era também fazer a ponto àquilo que o Rui Neves disse, é isso, nos anos iniciais da carreira, eu acho que também muito da cultura que nós assimilamos também vai ser a cultura que nós vamos levar para a frente, então tipo, é muito importante que nós sejamos expostos a uma cultura que nós identificamos, enquanto valores mesmo de trabalho, mesmo de pessoas, acho que é muito interessante isso. E já agora tocando também novamente na parte do hype, também não nos deixar levar pela cultura do hype. Às vezes há muitas empresas que gostam de falar das mesas de ping-pong e da comida grátis e do sushi no escritório. Quando se fala de cultura há coisas muito mais importantes do que isso. Eu, felizmente, tanto na Google como na Replay, por exemplo, qualquer pessoa, independentemente de ser o CEO ou de ser a pessoa mais júnior da empresa, pode dar feedback a qualquer pessoa. E o mesmo acontecia na Google. Se eu quisesse mandar um e-mail a uma pessoa 5 níveis acima de mim para perguntar uma dúvida, tinha essa possibilidade. É mais neste tipo de cultura que refiro, não a comida grátis. Não que não seja bom, mas não deve ser um fator determinante. José e Pedro, vocês também tiveram já a experiência internacional. De que forma é que acham que essa experiência vos pode ajudar aqui a responder ao pessoal mais indeciso? Vai primeiro, Pedro. Vai tu primeiro. É igual. Sim, ou seja, eu acho que já disseram tudo aqui. É mesmo uma questão de ser versátil, de procurar algo que seja desafiante. Lá está, não ligar-se cara demasiado à tecnologia. Claro que tecnologia podem ser algo que vocês gostam e querem ir para a machine learning, etc. Tudo bem. Mas olhar para serem desafiados e se estão indecisos, então experimentem. Lá está, a consultoria pode ser interessante porque são expostos a vários projetos, mas também tenham atenção se vão ser expostos a projetos interessantes. Também há pessoal que vai para a consultoria e são expostos a trabalhar em mainframes ou algo do género e que se calhar isso já não é tão interessante do ponto de vista da aprendizagem. Tenham atenção também a isso,
que as promessas que se fazem na contratação, que efetivamente nas consultorias concretizam, algumas sim, outras às vezes não, só para ter atenção a isso. Mas pronto, o trabalho que sejam desafiados e vai chegar a uma altura que quando estiverem aborrecidos é porque está na altura de mudar, ou seja, é um pouco assim. Vão para uma empresa que vos desafie, quando essa empresa deixar de desafiar, ou porque não há oportunidades dentro da empresa para vocês mudarem de equipa, irem para um novo projeto, etc. Então podem procurar outra e serem desafiados noutra. Portanto, eu acho que não tem que ficar nervosos, ou seja, aquela coisa que estou indeciso, não sei o que fazer, é o fim do mundo, não é? Porque lá está, o mercado é demasiado bom para nós estarmos estressados com isto. Procurar, lá está, uma cultura que seja, que o processo de entrevista que corra bem, que eu gosto daquilo que vai fazer, que seja algo novo que eu aprender e seja desafiado, e se um dia já deixar de ser desafiada, tudo bem, vou experimentar outra empresa. Por isso não há mal. Há muitas empresas, não há mal nenhum em mudar. Se ao fim de um ano vocês não gostam, mudam e, portanto, não há pressão propriamente para... tem que ser a melhor escolha de sempre. Pronto, procurem só ser desafiados, basicamente. Era isso. E do meu lado, pronto, mais uma vez validar aquilo que foi dito aqui, e tendo em conta o que a gente tinha falado do início de como o mercado está e do que realmente é um engenheiro, eu acho que não há muitas más decisões que se possam tomar no início de carreira. Portanto, mesmo que uma pessoa esteja indecisa, faz uma entrevista para uma empresa, tenta perceber se aquilo seria algo que gostava e vai, e depois de estar lá é que começa realmente a entender a cultura, que eu acho que é muito importante, especialmente a questão de haver espaço para errar, porque eu acho que nos primeiros anos de carreira é muito importante aprender a errar e aprender que errar não é o fim do mundo. Portanto, e se depois eventualmente se perceber que aquilo não era o que se queria fazer, o que não falta são alternativas, especialmente na nossa área. Efetivamente o mercado está muito bom, portanto nada é irreversível. Podem-se tomar decisões, podem-se mudar caminhos, pode-se fazer muita coisa. O que também já foi aqui dito é que convém uma pessoa estar consciente se está a estagnar numa empresa, portanto se já não está a enfrentar desafios, e então aí convém também ter alguma consciência de que convém procurar outros projetos e atualizar-se com o resto da indústria. Bom, obrigado também pelo teu input. Estamos aqui a chegar aos últimos minutos, portanto eu queria deixar aqui uma última pergunta que acho que temos aqui também uma diversidade de backgrounds para ter aqui algumas respostas interessantes, que é se vocês pudessem voltar ao vosso último ou penúltimo ano de faculdade e pudessem dar um conselho a vocês mesmos nessa altura, agora que já passaram pelo menos alguns anos, que conselho é que dariam? Podemos começar aqui se calhar pelo Rui Pires. Ok. Eu já estava aqui preparado, que esta aqui é a pergunta que eu mais penso no tempo livre ou quando falo com amigos. E separava isto em 3 partes. 1, as entrevistas, 2, o pacote salarial e a empresa, e 3, os objetivos de carreira. Quando vocês vão a entrevistas, ir a muitas entrevistas é muito importante, mas vão sempre preparados para todas elas. Se vocês estiverem numa entrevista com um hiring manager, o hiring manager é a pessoa que vos está a recrutar, e vocês, quando entrarem na empresa, vão estar a responder a essa pessoa. Isso é um luxo, aproveitem, porque estão a conhecer a pessoa com quem vão trabalhar provavelmente nos próximos anos. Aproveitem isso, é muito diferente de estarmos a ser entrevistados por um entrevistador, que está simplesmente a recrutar e vocês, passados 2 meses, deixam de falar com ele, do que estarem a ser entrevistados por um hiring manager, que depois vão continuar a interagir com ele durante todo o tempo que tiverem provavelmente naquela empresa. E é bom para saberem a cultura da empresa, saberem se têm um fit com aquela pessoa ou não, e isso conta muito. Depois, passando para o pacote salarial e a empresa, olhar para o pacote de oferta como um todo. Não é só o salário bruto que interessa, os benefits e a equity são muito importantes. Quem me dera saber isto quando eu saí da faculdade. Especialmente vou dar aqui o exemplo, por exemplo, do Luís, que está numa empresa como a Talkdesk pré-IPO. Na gênese da empresa dele, se ele tivesse entrado como software engineer e lhe tivessem dado 500 euros em ações, agora na última ronda de seed da Talkdesk foi valorizada como 10 bilhões. Aqueles 500 euros iniciais poderiam valer uma batelada de dinheiro quando isto chegar à IPO. E infelizmente estamos num país onde a literacia financeira
não é a melhor. Por isso, informem-se e olhem para o pacote salarial como um todo. Depois, também, em relação à empresa, se vocês gostarem daquilo que vão fazer e gostarem da empresa, nunca vão ter que trabalhar, porque vão fazer as coisas por gosto e isso é muito importante. E tenham isso em conta, quase tanto como o dinheiro. Em relação a objetivos de carreira, que é o último ponto, e depois eu calmo, prometo. Há uma moda muito recente, quer dizer, não é recente, mas que se anda a falar muito, que é a carreira em Y, e vocês podem seguir uma carreira de management ou uma carreira de especialidade. E acho que é importante saberem o que é que querem. Se não souberem, não há problema, mas se souberem, é bom, porque se vocês quiserem ir para uma carreira de especialidade, passar de Junior Developer para Mid-Level Developer, Senior, Distinguished, Principal, etc., seguir a especialidade, se calhar não é muito bom andarem sempre a saltar de tecnologia em tecnologia. Podem saltar de empresa em empresa, mas como é ficar na mesma tecnologia, quero para irem fortificando a vossa especialidade. Se quiserem uma carreira mais de management, onde as soft skills são mais importantes, andar a saltar de área para área até pode ser bom. Conseguem ter um scope muito maior, conseguem olhar para problemas diferentes e dar insights diferentes. E pronto, e é isso. Entrevistas, pacote salarial, empresa e objetivos de carreira. Não se esqueça. Bom, obrigado. Luís, se pudesse dar os seus conselhos a ti próprio, o que é que seria? Certo, e eu não tenho assim uma resposta tão elaborada como a do Rui. Tipo, acho que eu só deixava um ponto, que é aquele que também já referi há um bocado, que era, ele dizia tipo ao meu eu há 3 ou 4 anos atrás para ler mais, porque a quantidade de informação que advém disso e que eu já ganhei depois de ter ganho esse hábito, já mais enquanto estava a trabalhar, é brutal. E isso não é só em termos tecnológicos, acho que há toda uma vertente de conceitos que tu consegues aprender, tipo, até ligados ao empreendedorismo, até ligados à relação com pessoas, até ligados ao desenvolvimento do produto e de entrega de valor. Acho que há muita coisa interessante para ler por aí e era uma coisa que eu gostava muito de ter começado antes. Boa resposta também. Marina, se calhar passando agora para ti, que conselhos é que darias a ti mesmo há uns anos? É uma boa questão. Eu acho que a resposta do Rui Pires para mim foi uma boa resposta, muito estruturada, nota-se que pensou bastante. E por um lado eu daria o mesmo conselho a mim própria, há uns anos atrás, porque sem dúvida hoje em dia o mercado de economia é um mercado que movimenta e que nos faz todos crescer e que nós não temos nenhuma literacia financeira, desde IRS até perceber a nível pacote salarial o que é que isso significa e o que é que pode significar. Outra coisa que eu daria, outro conselho, além de todos os que já foram referidos, era de se calhar pensar se fazia ou não sentido ter uma experiência lá fora. Eu gostava que antes de acabar o curso alguém tivesse dito, olha, se queres mesmo uma experiência lá fora, se achas que faz sentido, este é o caminho. E tentado ir ao encontro e tentado falar com mais pessoas para como alcançar isso. Porque é uma coisa, por acaso, que eu gostaria de fazê-lo. Eu gosto bastante de Portugal, mas às vezes ir lá para fora acaba por ser... Quando nós estamos muito em Portugal e quando gostamos muito do nossa cidade, tens oportunidades, mas às vezes nem sequer as agarras, como por exemplo o José Aleixo, ou até mesmo Pedro Costa, ou até mesmo o André. E isso é bastante interessante, é algo que acaba por enriquecer bastante, na minha opinião. Bom, obrigado também. Se calhar, Pedro Costa, queres dizer aqui também os teus 2 cents?
Sim, ou seja, já muita coisa foi dita, ou seja, não há nada assim muito de especial que eu penso que diria a mim próprio, ou seja, eu sinto que por sorte fiz algumas coisas bem, ou seja, coisas como o NA, coisas como estar no NI, foram coisas que se calhar sem eu reparar na parte de soft skills ajudaram imenso, e na parte tecnológica, ou seja, estás no NI, estás a falar com pessoas de várias techs tecnológicas, estás exposto a mais coisas do quanto estás só, diga-se, no teu mundo. Eu acho que isso foi uma das coisas que se calhar ajudou tecnicamente em soft skills, estar neste tipo de grupos. Estágios de verão também acho que foi algo que eu fiz e acho que também ajuda. Não digo que seja obrigatório, ou seja, também não digo façam logo desde o primeiro ano sempre estágios de verão, porque aproveitem os verões, não é? Nunca vão ter tanto tempo de verão, se calhar, noutras alturas. Um, mas se puderem, porque não? E acho que compensa imenso. A única coisa que eu se calhar poderia dizer para que eu podia ter estado mais atento, agora olhando assim, se calhar para os últimos 2 anos na Amazon, e é algo que eu recomendo quando alguém entra na Amazon, isto aplica-se a qualquer empresa, é falarem com as pessoas, ou seja, dando um exemplo concreto, ou seja, eu quando entrei, eu tinha o plano de onboarding e no plano eu tinha lá que falar com umas 10 pessoas que era recomendado falar, porque são da equipa de sales e assim, e podia fazer sentido para mim falar. E na altura eu não falei com todas. E sinto que isso foi parvo, ou seja, sinto que foi parvo eu não falar com certas pessoas porque era muito, muito senior leadership. Eu achei que não faz sentido eu chatear esta pessoa com uma conversa a apresentar-me aqui, que acabei de chegar. Mas acho que faz todo sentido e, portanto, o único conselho que eu posso dar a mim em qualquer empresa que vocês entrem, independentemente do tamanho, tentem conhecer as pessoas, ou seja, falem com as pessoas, apresentem, sigam o que é que vocês são, qual é as vossas áreas de interesse, porque mais tarde essas mesmas pessoas depois chamam-nos para outras equipas quando há novas oportunidades ou vamos falar de novas oportunidades, por isso networking é sempre importante e acho que é um bom conselho também quando entro na empresa, começarem logo a fazer esse networking, de conhecer as pessoas da empresa. É isto. Sem dúvida também. José, queres dar aqui também o teu input? Sim, portanto, o que eu ouvi até agora são conselhos que eu também me daria quando andava na faculdade. A nível mais pessoal, uma coisa que eu gostava de ter aprendido mais na faculdade era sempre a gerir o tempo, porque estava sempre a fazer os trabalhos, né, de praticamente uma semana de antecedência. Eu estava sempre ali numa aflição. E embora agora na empresa o ritmo seja diferente, o tempo que eu passei em investigação, passei assim com alguma dificuldade em gerir melhor o tempo, porque pronto, vinha mal treinado, né, da faculdade, e depois quando passamos a ser nós donos do nosso trabalho, é importante gerir o tempo, portanto, definitivamente aprender a fazer as coisas com antecedência, a preparar e afins. E depois na onda do que se tem vindo aqui a dizer é realmente contactar com as pessoas. Portanto, tanto esta iniciativa da Semana de Informática, como a FEUP Career Fair, como outras tantas que existem na FEUP, que há bastantes oportunidades dessas, tentar arranjar contactos de empresas e depois não só guardá-los, mas falar com esses contactos. Sei lá, imaginem que receberam o contacto de uma empresa que até gostavam, mas que acham que não está ao vosso alcance. Mandem uma mensagem só a perguntar se tem alguma vaga para alguém que não tenha tanta experiência, se podem vos indicar alguém ou outra empresa que tenha algo semelhante. Tenham coragem para contactar pessoas e outra vez a mesma história, não é? Um não é o pior que pode acontecer e o melhor que pode acontecer nem se sabe, né? Portanto, eram esses 2 conselhos. Boa, obrigado. Rui Neves, se calhar agora então contigo, que conselhos é que darias ao teu passo de self? Já muito foi dito, eu concordo inteiramente com tudo o que disseram. É a vantagem de falar em último ou quase em último. Portanto, estágios de verão, já falaram aqui, acho mesmo importante, desde cedo do curso. Portanto, não pensem que não estão preparados por estarem nos primeiros anos de curso. Acho que é nos primeiros anos de curso que ficam expostos a realidades diferentes e que podem ser mais life-changing para vocês. Acho que em termos de gestão de tempo, um part-time é sempre interessante, mas a prioridade é sempre o curso. Acho que colaborar com grupos académicos e Junifeu, PNI, é muitíssimo importante. E não só pela parte de trabalhar em equipa, como pela parte de ter responsabilidades.
nessas equipas e nessas organizações. Isso faz com que vocês ganhem maturidade mais cedo e depois o fake it until you make it seja mais fácil de conseguir quando vocês chegarem a uma entrevista. Já falaram também da parte de falar com pessoas que já estejam no mercado. O mercado do Porto é extremamente pequeno. Todas as pessoas que trabalham no Porto, se calhar, conhecem alguém noutra empresa, sem fazer por isso. Acho que a parte interessante é conhecer alguém numa Amazon, numa Google, numa Meta, em empresas do mundo e fazer com que a nossa rede jogue a nosso favor. Quando vamos a uma entrevista, já sabemos o que esperamos. E isso é mesmo muito importante. Também importante é o mentorship de pessoas em que vocês confiem para serem vossos mentors e entrarem em programas de mentorado sempre que há uma questão. Por exemplo, quanto à vossa carreira, acho que falarem com alguém que perceba mais é melhor do que falar com um recrutador que vos vai meter, se calhar, na primeira empresa que aparece. E para terminar, mais uma vez coloco este fator da exposição a contextos diferentes, dentro do curso, fora do curso, mesmo cadeiras fora da nossa faculdade e noutras áreas. O Erasmus acho super importante para conhecer outras culturas. O processo de entrevistas, vocês começarem a perceber o que é um processo de entrevistas e como é que as podem fazer, mesmo antes de acabarem o curso. Nos Estados Unidos, às vezes pessoas no segundo, terceiro ano do curso já têm um acordo assinado para quando acabarem o curso. Portanto, acredito que noutros países acabe por acontecer também isso. E se calhar o último ponto que eu vos deixava é: hoje em dia, com os estágios de verão fully remote, já não existem desculpas, não é? Portanto, é importante ter o verão e gozar o verão, sem dúvida. Agora, acho também muito importante vocês apostarem no vosso futuro e não fazerem isso só na parte académica e deixarem um pouco deixarem um pouco do vosso verão para apostar na parte profissional. Como vos dizia há bocado, os 5 anos primeiros da carreira acho que são muito importantes e vão ser tão mais importantes também baseado no conhecimento que vocês têm anteriormente e se calhar quem fizer uma boa rampa de lançamento nestes primeiros durante o curso e depois nos primeiros 2, 3, 4, 5 anos mais rapidamente chega aos cargos que se calhar vocês almejam. Portanto, seriam estes as minhas sugestões. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado a todos. Foram excelentes respostas. Eu adicionava aqui, se calhar, só 2 pontos que tinha aqui já também guardados. Um deles também tocaste, Rui, e o Pedro Costa também, que é aproveitar as oportunidades que existem na faculdade. Existem montes de coisas que vocês podem fazer durante a faculdade que são extremamente úteis. O NI é um exemplo, é algo que vos dá a oportunidade de organizar eventos como este e isso dá-vos sempre algumas skills extra que depois são sempre úteis. E o outro ponto que para mim até é o mais importante é procurarem fazer aquilo que vocês realmente gostam, não se focarem naquilo que a sociedade acha que é certo para vocês ou o que quer que seja. É importante mesmo descobrir o que é a vossa paixão e ir atrás disso. Dando o meu exemplo pessoal, eu estava naquilo que eu próprio há uns anos considerava que era o emprego de sonho e que muitas outras pessoas também acham que era a Google, e a certa altura encontrei uma coisa que achava que me ia fazer mais feliz, independentemente do salário ser menor ou o que quer que seja. Fiz essa alteração porque era algo que eu queria e acho que é importante terem essa mentalidade. Nós temos o luxo de poder mudar de posição super facilmente, mudar de área, mudar de emprego, mudar de empresa, o que quer que seja. Por isso não devemos deixar esse privilégio passar ao lado, devemos usá-lo e fazer aquilo que realmente gostamos. O mundo está cheio de pessoas que não fazem aquilo que gostam e nós temos a oportunidade de não ser uma delas. Por isso, complementar tudo aquilo que já foi dito até agora com isso. André, se pudesse só mais uma coisa, que dá uma última coisa mesmo muito rápido. Força. Que não é se calhar para logo quando sai da faculdade, mas ao fim de um ano, por exemplo, no emprego, ou pronto, se calhar vale para qualquer altura,
é falarem com os vossos amigos, ou seja, perceber aqui neste pacote o que é que são benefícios, salário, etc. Ou seja, nós às vezes estamos na nossa bolha, na nossa empresa, estamos habituados àquele contexto e estamos habituados que dentro da empresa os salários são aqueles, os benefícios são aqueles, os desafios são estes e, portanto, achamos que é o normal. Mas quando começamos a falar com outras pessoas e etc., começamos a ver que existem empresas com outros desafios, empresas com outros salários, com outros benefícios e, portanto, arranjem, não digo para publicar no LinkedIn quanto é que ganham, nada de género, mas falem com os vossos colegas, percebam que desafios é que eles têm, que benefícios é que existem naquela empresa, para verificar se efetivamente estão a ser bem compensados no vosso valor ou não. Ou seja, acho que falar com pessoas e partilharem isto abertamente só é bom para todos. Ou seja, não tenham medo de falar com os vossos amigos e dizer quanto é que não está a ganhar e benefícios que têm e desafios que fazem na empresa e o que é que fazem nas empresas, porque conseguem ver o que é que o mercado tem. Senão nunca vão saber propriamente o que é que o mercado está a oferecer, a não ser que ativamente procurem emprego. Por isso, façam isso, basicamente. Obrigado, Pedro. Estamos mesmo aqui no final, portanto foi um timing excelente, obrigado. Estamos aqui mesmo no final da sessão, não temos também nenhuma pergunta por responder no Q&A, por isso, se calhar, usava aqui os segundos que nos faltam para agradecer aos participantes. Espero que esta conversa tenha sido mesmo útil, pelo menos mesmo para mim, que já trabalho há alguns anos, foi super interessante ouvir as vossas perspectivas e aquilo porque vocês têm passado. Por isso, um obrigado da minha parte e também certamente da Sinf. Portanto, agora se calhar passava para a organização para fechar a sessão. Obrigado. Falta a organização. Não sei se está aqui alguém do pessoal do staff. Se calhar não conseguem entrar, não está mais ninguém aqui como speaker para além de nós. Se calhar é melhor encerrar, André. Pois, se calhar não sei como é que se termina a sessão, o problema é esse. O Francisco Lino já ok. disse que estão com problemas de microfone. Ok, pronto, então se alguém conseguir fazer música de elevador, entretanto. É agradecer pelo convite e faço minhas as palavras do André lá, que já estou aqui há algum tempo e é sempre bom ouvir várias perspectivas, até mesmo para sabermos aquilo também nós escolhermos o que seguir. Portanto, obrigada desde já pelo convite. E faço o apelo de quem quiser, se quiserem também tentar entrar em contacto com mais pessoas. A Alumni está a lançar um programa de mentorados, portanto também pode ser uma boa forma de se conectarem com outros profissionais que tenham outros backgrounds e até que tenham backgrounds que sejam mais do vosso interesse. Não sei se vocês todos estão de acordo em também partilhar algum, caso queiram, ser fácil de chegar, pelo menos o meu contacto é fácil de chegar, ou até mesmo os organizadores da CIF podem passar, e falo por mim, estarei sempre disposta para responder a alguma questão que mesmo daqui surja fora deste painel. Francisco, queres se calhar encerrar aqui? Olá. E, entretanto... ok. O microfone está com problemas. Sim, estás com o microfone um bocadinho Não sei se alguém baixo. quer dizer alguma coisa. Sim, agora ouço. Pois. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Eu queria só agradecer a todos por terem aceito o convite. E foi muito interessante. Nós estivemos aqui muito atentos o tempo todo. E foi mesmo muito fixe. Obrigada. Obrigado, nós. Ou pelo menos eu. Obrigado a todos. Adeus. Obrigado. Obrigada. Terminação.